Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Better Money Podcast. Mais uma vez, uma conversa de altíssimo nível com grandes convidados e hoje tem dois caras que eu admiro bastante, que já consumi muito conteúdo deles ao longo do tempo, que são os criadores do canal Tapa da Mão Invisível. Tem um podcast super legal sobre economia austríaca, liberdade, falam muito de Bitcoin também. O nosso querido Narcélio, que esteve aqui há pouco tempo atrás, estava lá outro dia também, ensinando Bitcoin para as massas. Então, Júlio e Paulo, sejam muito bem-vindos a Better Money. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Bernardo. Ouvi o teu episódio com o Narcélio do Better Minds, que estava muito legal mesmo. E é isso aí, parabéns por espalhar a palavra de Satoshi, né? Valeu, cara, Obrigado. valeu por nos convidar aí. Eu te conheci por causa do Narcélio, não te conheci ainda, porque tem bastante gente produzindo conteúdo de Uhum. Bitcoin no Brasil, né? Então eu não tô conseguindo acompanhar muito, assim, mas parabéns, cara, parabéns por estar metendo a mão na massa aí, tem que ter mais gente. E nós começamos há pouco tempo aqui o canal, sei lá, tem menos de um ano, eu acho. Quando a gente começou, eu ainda tinha um certo receio, uma ressalva de aparecer na frente das câmeras. Então a gente começou com a ideia de fazer web documentários, inspirado no Abraham, e fazer, tipo, conheci um cara que era Bitcoiner, o Júnior, que é editor de vídeo profissional, e aí a gente criou a Better Money e começamos a fazer isso. Eu escrevia os roteiros e ele criava os vídeos e fazia uma parada que ninguém aparecia. Só que com o passar do tempo eu fui vendo que a minha vida seria um inferno se eu não desse as caras e começasse a criar conteúdo full time, porque é a única coisa que eu queria fazer, falar de Bitcoin. E aí Legal, eu cara. resolvi lançar o curso e aí foi uma coisa foi virando a outra, foi puxando o podcast e aí foi crescendo, tá indo bem. Ainda estamos no começo da trajetória, tem muita coisa para fazer, muito caminho para percorrer, mas está indo sempre legal. Cada depoimento de um aluno que conseguiu se blindar aí do que vem acontecendo me deixa feliz, faz tudo valer a pena. Tá ligado que a gente é concorrente, né, Bernardo? Eu tenho o Concierge Bitcoin, o Aham. serviço de onboarding para dentro do Bitcoin. Tu tem também um serviço de onboarding para dentro do Bitcoin, correto? Mais ou menos. Ah, O foco deixou de ser. Quando eu comecei dando consultoria e aí ajudava muito a fazer autocustódia, configurar multisig. uhum. De uns tempos para cá, quando eu criei o curso, que é um negócio mais escalável, um curso gravado, a gente começou a focar muito mais em escalar isso e chegar no máximo de pessoas possível. Pode Uhum. ser que num futuro breve ou mais distante, a gente não definiu ainda a estratégia, volte a focar e crie uma mentoria em grupo, ou uma mentoria individual, enfim, mas é uma parada que, como não é escalável, eu tento fazer o que é escalável primeiro, porque a minha missão são duas, na verdade, é fazer as pessoas não terem que caçar pombo, como meu amigo disse, para sobreviver aqui no Brasil, e, e a outra é ajudar as pessoas a não caírem nas armadilhas que tem tanto por aí. Inclusive, o nosso presidente dos Estados Unidos agora está tá arrancando dinheiro do bolso das pessoas e botando no bolso dele. Então, Uhum. shitcoins, trading, alavancagem, tem muita armadilha nesse mercado e as pessoas, infelizmente, são presa fácil. Então, eu perdi muito dinheiro no meu primeiro ciclo. E aí É. tento ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros, porque dói. Dói você saber que quando o preço sobe, você fica feliz que você está enriquecendo, mas ao mesmo tempo você fica triste que você nunca vai recuperar aquela quantidade de Bitcoin que você já teve um dia. Exato. Pessoal, conta pra galera aqui que não conhece, não acompanha o canal de vocês, um pouco da trajetória, como surgiu o Tapa da Mão Invisível, a trajetória de vocês, com falando de liberdade, de economia austríaca, como que surgiu a ideia do canal e como que o Bitcoin surgiu na vida de vocês. Pode ir na ordem que vocês quiserem aí, contar a Vai história. lá, Júlia, a ideia foi tua, começa. A ideia foi nossa, cara. Não, vem, me inclua para dessa. Tu que me Não, deu o não, a golpe. ideia. Cara, eu e o Fux a gente se conhece desde 2012, né? Por causa de coisas políticas, assim, né? Por causa... Lá em Porto Alegre tinha um ambiente, acho que ainda tem, mas eu morava em Porto Alegre na época, e daí tinha um ambiente de pessoas que discutem liberdade bastante forte, assim, né? Claro, Porto Alegre ainda tem, tudo surgiu por causa do IEE, lá na década de 80, mas a gente já falou isso lá no podcast. Mas o. E esse grupo, assim, eu conheci as ideias da liberdade ali para 2012, daí logo depois eu conheci o Fux, porque estavam se juntando assinaturas para fundar o Partido Novo, daí eu me envolvi naquele negócio ali. Tava, assim, foi meio que a reboque, foi indo, né? E daí a gente Uhum. ajudou a coletar assinaturas, o Fux estava junto, eu conheci ele, conheci vários caras
envolvidos com Liberdade do Brasil, de Porto Alegre, né? Camozato, que são conhecidos hoje, o Osterman, o próprio Marcel, conheci nessa época. E daí, ok, sabemos sobre liberdade, mas vamos fazer o quê, né? E daí, em algum momento ali de 2017, 2018, a gente começou a ter algumas ideias de alguns projetos, até que a gente tentou fazer outras coisas, não foi, assim, a gente queria ficar no back-office, assim, a gente queria ter alguma outra coisa que a gente no back-office, daí a coisa não andou, daí tá, vamos botar a cara. Semelhante ao que tu acabou de falar, Bernardo. Daí, vamos botar a cara, vamos fazer, daí a gente começou o podcast, né? Podcast online, nunca foi um podcast presencial, né? Podcast sempre assim, entrevistando online, porque eu morava em Brasília na época, o Fux em Porto Alegre, hoje eu moro nos Estados Unidos, então a gente nunca teve no mesmo lugar, né? Mas é isso, é falar de liberdade pro Brasil, né? E para mim, o Bitcoin entrou na minha... Eu conheci Bitcoin em 2012, 13 ali, por ali, eu acho que foi. Em 13, novembro de 13, eu comprei meus primeiros satoshis. Depois passei muito tempo sem comprar de novo. Muito por causa do Ulrich, por causa do livro do Ulrich, assim, seguindo esse mundo de escola austríaca do Brasil, e que o Ulrich se destacava muito na parte de moedas digitais, né, que ele falava Sim. na época, que era o Bitcoin, né. Foi muito legal, já passei por alguns ciclos, assim, mas nunca me posiciono, nunca fui maximalista, deveria ter sido, em 2013 deveria ter sido maximalista, que hoje eu estaria super bem, mas conheci isso há bastante tempo, e hoje, por mim, eu falaria somente de Bitcoin, né, falaria só, porque eu gosto muito desse assunto eu sou Então você sou apaixonado. já tem A gente vai 11 para falar. 12 anos de história de Bitcoin aí. 3 ciclos. 12, 3 Tá ciclos, vendo, exato. galera? Vocês só precisam esperar 3 ciclos, vocês vão sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Os mexicanos não ajudaram em nada. Quem é maximalista, sim, mas quem não. Eu entrevistei aqui esses dias o Felipe Iorio, que é um cara que tem o podcast Criptoverso, e ele é professor de matemática na UERJ, e ele minerava Bitcoin em 2010. Ele conheceu, tipo, o Meu Bitcoin nos Deus! primeiros aninhos ali. E o bicho é muito louco, porque ele ainda mora no Rio de Janeiro. E Isso não tá, faz e tá sentido. dando as caras. Eu sei, eu falei pra ele, para com isso, cara. Tá na hora de você fugir daqui, pelo amor de Deus. Faz que nem o Alan Não, Reicher, o Fraga, desaparece. eu comprei só satoshis ali, eu não me posicionei porque, mas embora eu goste bastante hoje da tese, assim. A gente pode Uhum. falar sobre isso. Fux, Uma coisa por vez, né, Júlio? uma coisa por vez. Bom, a gente começou o Tapa, como o Júlio comentou lá em 2018, para espalhar as ideias da liberdade, mas como um hobby, e vamos ver no que vai dar, né? E vamos falar e vamos ver, né? Eu sou um acompanhante, um amante de podcast há muito tempo, desde 2012, 13, eu ouço bastante podcast, gosto. Tipo, aprendi demais ouvindo podcast, e especialmente depois com o Bitcoin. Mas naquela época, lá de 2013, eu estava ouvindo muito podcast de liberdade, então eu ouvi o Tom Woods falar sobre, crie seu side hustle, né? Crie sua segunda fonte de renda e tal. Eu era executivo em 2018, eu era executivo num grupo de escritório de advocacia, e eu acabei com o Júlio fazendo isso como um projeto lateral, hobby, e depois, em 2020, a gente decidiu transformar num negócio. E sempre foi um negócio lateral para nós, assim, porque nós dois éramos empregados em outros negócios, né? A partir de 2020, eu saí do meu trabalho como executivo, abri a Proteus, que é a minha consultoria, e dentro da Proteus eu tenho o Concierge Bitcoin, que é o serviço de onboarding, esse que eu comentei antes. E tem outros produtos e tal. E daí o Tapa, eu e o Júlio acabou saindo do outro negócio que ele era funcionário também, abrindo o Executivo Financeiro, que é a empresa dele, e nós dois começamos a migrar o Tapa para ser um gerador de leads para nós, né? E virar um negócio, né? E tudo ser um funil só. E é isso que a gente vem construindo nos últimos anos. Tá dando super certo, estamos felizes com isso. E o Tapa acabou saindo de uma ideia de um hobby de espalhar as ideias da liberdade para procurar mais até o que tu tem que fazer para conseguir tu te libertar, né? A salvação muitas vezes é individual. Obviamente que as ideias da liberdade afetam a sociedade como um todo. Então, quanto mais pessoas defendendo, melhor para todo mundo. Mas
tu pode fazer o teu exit, né, sozinho e começar a te proteger. E é isso que a gente trabalha bastante no Tapa. E daí Bitcoin entrou nisso. Para mim, eu conheci Bitcoin lá em 2013 para 14 com o Urich também. Eu Uhum. sou honorário do Instituto de Estudos Empresariais aqui de Porto Alegre, que faz o Fórum da Liberdade, um evento bem conhecido no meio liberal brasileiro, e o Urich era associado a Efetivo, eu era prospect na época, e ele fez um evento lá em 2000, não tenho certeza se foi 2013 ou 14, mas foi por aquela época sobre o livro dele, né, o Bitcoin, moeda na era digital, e ele apresentou para nós, os associados, e eu, assim, eu já tinha começado meus estudos de escola austríaca, de liberdade, e eu olhei isso assim, eu já odiava o Banco Central. Desde 2013 eu já odeio bancos centrais. Eu acho que instituição perversa. E daí eu olhei aquilo ali e falei assim, bom demais para ser verdade isso aí. Eu não tinha entendido ainda o quão incompetente é o Estado. Então, ao ponto de que eles deixaram, né, lá no início, prosperar, enfim, não se preocupar em matar logo na nascença, né? E depois virou meio que incontrolável, acho que não tem mais volta. E a partir disso eu não comprei em 2013, 14, mesmo com o Urich falando, não comprei. E 2017 eu comprei uns primeiros satoshis, e daí subiu bastante naquele ciclo. Eu comprei mais um pouco no topo de ciclo, caiu de novo, e eu pensei, tá, vou estudar isso depois. E daí 2020, na verdade, dezembro, um pouquinho antes ali, em outubro de 19, deu o problema do Ripple Market lá nos Estados Unidos, e dezembro de 2019 começou a aparecer no Twitter as fotos de Wuhan, das pessoas caindo duro no meio da rua, algo que não tem explicação até hoje, o que era aquilo, né? Se era um psyop, aquela parte. Mas, enfim, quando eu vi aquelas cenas, e eu tô, desde que eu comecei a estudar a escola austríaca, eu pensei assim, pá, cara, isso aqui, esse sistema é inviável, isso aqui é uma castelo de cartas gigantesco, uma hora vai implodir esse negócio. E eu tô sempre esperando aquela grande crise vir. E o que aconteceu foi quando eu vi aquelas imagens todas, eu tinha visto, olha, é agora. Movi tudo para ouro, que eu não tinha estudado Bitcoin ainda, né? Eu Movi ia para perguntar se ouro. vocês tiveram a fase de Gold Bug, mas segue aí. Tive um aninho de Gold Bug ali em 2020 e o ouro com o dólar em 2020 deu 55% de retorno. Eu coloquei todo o meu patrimônio ali. E eu pensei assim, pá, brilhante, né? Eu Você sou comprou um ouro cara. físico? Foi na Eu Ouro Minas comprei. e comprou barrinhas e levou para casa? Não, eu não cheguei a esse ponto. Eu comprei na Guide, o ouro era custodiado, eu não sei se era no Brasil, eu não sei, mas tinha opção como de sacar, mas eu não fiz, porque era uma mão, né? Uma Sim. mão. Ouro é uma tecnologia bem antiga já, não é mais útil nesse sentido para nós. E daí o que aconteceu, enfim, 2020 deu um baita retorno e eu pensei, pá, acertei a mão. E daí, vendo em 2020 para 21, eu vi no Twitter também um perfil chamado Roth Barbara, e que é, né, em homenagem ao Rothbard, e a chamada era do primeiro fio ali, era se você compra ouro, você é um idiota. Eu disse, chamou minha atenção, né? Vou olhar ali. E era só um fio comparativo, ouro e Bitcoin. Ouro e Bitcoin, e obviamente o melhor ativo de 2020 não tinha sido ouro, né? Tinha sido Bitcoin. Mas tá, chega. Eu conheço esse negócio desde 2014, eu vou parar para estudar. E daí eu entrei numa trip de estudos e saí do outro lado um tóxico maximalista e não consigo ter outros ativos fora Bitcoin. Então foi Qual basicamente foi o isso. momento mais marcante ali que te deu Hum. o clique na sua cabeça e falou, opa, é o Bitcoin, não é o ouro, é a solução? Tem algum Foi, momento que você pode marcar, tipo algum livro, algum artigo, sei olha, lá. foi uma sequência ali de podcasts. Eu li daí o Bitcoin Standard, do padrão Bitcoin, né? Deu bastante, me deu uma boa iluminada. Eu conectei o próprio padrão Bitcoin, ele trabalha, né, vários conceitos que o Rothbard trabalha, que o Mises mesmo apresenta. Então, meio que casou com o que eu já conhecia de escola austríaca e começou a fazer tudo mais sentido. E eu vi a virada de chave, o momento exato eu não sei, mas a virada de chave para mim que eu vejo acontecer é quando a pessoa virou Bitcoiner mesmo, é quando ela entende o que, com as condições atuais, é meio que inevitável. Claro que as condições podem mudar, pode acontecer alguma coisa que muda, mas do jeito que está indo hoje, esse negócio tende a continuar crescendo. E, portanto, tu ficar do lado de fora do mercado é um risco tremendo, porque tu nunca sabe quando é que ele vai explodir para cima. Então, Sim. vou fazer o trade. Cara, tu tá do lado de fora do mercado do Bitcoin, tu tá louco, tu tá ficando do lado de fora do melhor ativo existente. Então, para mim, foi essa virada de chave, assim, que daí todo o resto, porque mesmo, tipo, ações, eu tive ações por anos, nunca parei para estudar, né, e na época não investi no exterior, acho que, enfim, nem teve vários momentos que nem era permitido direito. Cara,
nunca tive tesão de estudar, né? B3 é uma Uhum. merda, não cresce. O Brasil é um país, né, coitado, não avança. Então, nunca deu esse tesão enorme. Agora, quando eu estudei ouro, eu tive isso porque a escola austríaca me dava. Daí eu olhei. Mas daí o ouro foi insuficiente, né? Porque daí quando tu começa a estudar Bitcoin, tu começa a ver os defeitos do ouro. Inclusive, Sim, eu tô lendo aqui, eu vou participar de um colóquio do Liberty Fund sobre Better Money. bonito nome. Pois é, Better Money. É do Lawrence White, é um autor conhecido de escola austríaca, enfim, acadêmico e tal, e ele está fazendo um comparativo no livro de ouro, Fiat e Bitcoin. Né? E ele é um gold bug, ele também já tem uns 80 anos. E Uhum. assim, depois que tu entende Bitcoin, tu vê que o ouro, tipo o padrão ouro que muitos austríacos sonham, não tem a menor chance de voltar. Não tem a O menor ouro chance. começou a dar pau quando a gente começou a se globalizar mais rápido nas grandes navegações. Aí surgiram os bancos, É, surgiu o precursor do Fiat, né? Quando você exato, introduziu a centralização e a custódia na mão de terceiro. E exato, imagina se hoje, no mundo totalmente digital, a gente vai ter pedrinha colorida como dinheiro, não faz o menor sentido. É só um exato. convite para mais e mais centralização. Tanto que a gente nem sabe se os Estados Unidos têm as reservas de ouro que eles dizem ter. Pois é. Então, acho que a galera que defende ouro como um padrão Eu monetário do nem sei futuro se tá eles muito, sabem. muito louco. A gente não sabe e eu não sei se eles sabem também. Não sei se alguém entra naquele Fort Knox lá. É verdade. Deve ser que nem a Área 51. É, exato, exato. E, pessoal, então acho que falando um pouco de economia austríaca, vocês acham? Eu tenho uma teoria de que talvez lá o Principles of Economics do Karl Menger, que fala das 5 propriedades do dinheiro, da escassez, divisibilidade, fungibilidade, durabilidade, portabilidade. Vocês acreditam que a gente, se Karl Menger estivesse vivo hoje, ele introduziria a 6ª propriedade, que é a descentralização? Porque acho que o Bitcoin só é o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu porque ele é descentralizado e ele permite que a gente possa ter um dinheiro inconfiscável, incensurável e todas essas coisas. E quando você vê todas as outras shitcoins e criptomoedas que tendem a fazer qualquer tipo de solução, elas não são descentralizadas o suficiente, portanto não têm as mesmas propriedades monetárias. Faz sentido isso para vocês? Vocês acreditam que descentralização seria uma 6ª propriedade do dinheiro? Ou estou viajando? Baita pergunta, cara. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas ah, eu vou responder assim de bate-pronto, sem muito embasamento, né? Mas as 5 propriedades me parecem que elas são suficientes para definir dinheiro, entendeu? A solução do Bitcoin, por ser algo digital, precisa da descentralização, por ser digital. Mas ela não é suficiente para entrar uma definição de dinheiro. Se surgir uma outra coisa que eu acho que não existe dentro das coisas possíveis do mundo, talvez não existe ou talvez a gente não consiga vislumbrar, que nem o Karl Menger olhando o mundo, ele não conseguiria enxergar a internet, não tinha como, Uhum. não tinha ferramentas, não tinha, sabe, Tá muito longe, né? o telefone talvez era a coisa mais, se é que existia telefone na época dele, acho que não, Não. mas não, né? Não. Então, assim, talvez não é necessário, porque qual é a minha trajetória, o que eu gosto tanto do Bitcoin, né? O Bitcoin, para mim, ele é a principal, é a melhor propriedade privada já e que o ser humano já teve contato, né? Sim, Essa é a grande, ok, qual é a grande qualidade do Bitcoin? É a melhor propriedade privada que existe, é o Bitcoin. Pode existir outra? Não sei. Mas ela é muito distante da segunda. Ela é muito superior à segunda e sei lá qual é a segunda. Mas ela é muito superior. Então essa é a qualidade do Bitcoin. Ele é uma excelente propriedade privada. Mas existe, existe essa possibilidade de surgir uma outra propriedade privada que não tenha, que não seja, não utilize do artefato de ser descentralizado, talvez. Eu que não tenho imaginação suficiente hoje, eu que não tenho conhecimento da tecnologia possível que pode surgir no futuro, entendeu? Então, faz daí sentido. voltaria para os 5 princípios de Karl Menger dizendo aquilo é dinheiro, entendeu? Tem uma pai da volta aqui filosofando agora, eu posso estar completamente errado aqui. Alguém vai refutar aqui no comentário que eu falei merda, mas porque eu não parei para pensar no assunto. Mas a pergunta é excelente, dá para pensar bastante nela.
Eu acho que o Menger, como um dos pais da Revolução Marginalista, ele era um cara de cabeça aberta, sabe? Que se ele tivesse cabeça fechada, ele não teria visto que o valor era subjetivo, algo que, né, séculos de economistas e proto-economistas não tinham entendido. Então, eu acredito que sim, ele teria entendido. Eu acredito que o Menger, o Mises, o Rothbard, eles, comparado tipo o ouro hoje com o Bitcoin, eles certamente seriam Bitcoiners, na minha avaliação, porque o ouro visivelmente falhou, né? E a grande tese dos austríacos do ouro era simplesmente por falta de outra coisa, né? Exato, eles não tinham o que botar no lugar, né? Oi? Eles não tinham o que colocar no lugar, né? Esse Exato, era era a o... O melhor ouro coisa. sempre foi o melhor dinheiro por causa da escassez, principalmente, mas durabilidade, divisibilidade, era um Uhum, bom dinheiro, mas a portabilidade era o defeito grave, calcanhar de Aquiles. E aí, quanto exatamente. mais globalizado, mais longa distância foram as transações, a gente tem mais. Isso daí começa a ser uma falha cada vez mais grave, né? Porque a tese toda do Bitcoin é justamente de que ele não consegue, tu trouxe pela descentralização, mas no fato é que ele não consegue ser cooptado facilmente pelo Estado, né? Sim. E isso é o que traz o resultado econômico maior. Só que para os austríacos, por exemplo, né, é liberdade monetária. Né? Tu precisa de liberdade monetária. Só que na prática a gente não tem isso, né? E a gente está tão longe da liberdade monetária que as pessoas não conseguem entender que, por exemplo, não existem moedas privadas emitidas de forma privada. Por exemplo, o JP Morgan emitia JP Morgan Coin, porque é proibido. É a única razão pela qual o cripto, de forma geral, daí excluindo o Bitcoin, existe e funciona é por arbitragem jurisdicional, né? Porque o cara tá lá, a Tether está lá em Taiwan, e a Argentina está na Argentina. Então eles conseguem, né, usar e deu, usa pela internet. Então, Uhum. na minha avaliação, o Menger, todos eles teriam virado bitcoiners, né? E se tu vai ler lá depois o Desestatização do Dinheiro do Hayek, ele prevê uma livre concorrência de moedas. Ele prevê assim, o que seria esse mercado, só que daí aí tem uma coisa que nenhum desses austríacos previu, né? Que porque não estava na natureza, que é um dinheiro finito. Isso nenhum deles teve essa imaginação, né? Do que seria um dinheiro Escassez, escassez verdadeira, assim, né? sim, Pô, absoluta. exato. E o Hayek ele prevê lá a desestatização do dinheiro, esse livre mercado de concorrencial de moedas, que na prática é o mercado cripto. O mercado cripto global é aquilo ali. É um monte de empresas com lastros e projetos diferentes oferecendo moeda no mercado. Né? E daí nós aqui estamos escolhendo Bitcoin porque acreditamos que as propriedades do Bitcoin são superiores e fazem dele melhor dinheiro. Então, na livre concorrência de moedas, o melhor moeda sempre emerge, né? Porque a pior moeda vai ser diluída, né, através de agentes maliciosos. Então, eu acho que todos eles seriam virado bitcoiners. E aí, só uma última coisa, eu acho a escola, é por isso que a escola austríaca, o futuro é glorioso, né? Porque as outras escolas de pensamento econômico não conseguem explicar o valor do Bitcoin. Eles não têm. Para eles é especulação louca e deu, tá ligado? Então, vamos ver. Vocês são economistas de formação? Eu sou. O Júlio é Eu não, administrador. sou Mas Júlio administrador. tem mestrado em escola, em Não, é economia, né? Ah, especialização. mas a minha pergunta é: vocês também tiveram o mesmo problema de estudar na faculdade zero economia austríaca? Eu me formei na USP em 2009 e eu descobri que era Mises em 2015. Nós nos formamos em 2009 também, então Eu somos todos também me formei em formados em 2009. 2009. Eu formei em keynesianismo com economia política, com marxismo, com toques marxistas. É isso que eles me ensinaram. Não, é É bizarro, cara. Eu me foda. formei em 2009, fiz uma pós-graduação, me formei na pós-graduação em 2011 e nada, zero, absolutamente zero escola austríaca em nada, assim, é bizarro, bizarro. A única coisa, o cheirinho de escola austríaca que eu tive na administração foi estudar Peter Drucker, que o Peter Drucker ele é inspirado no Mises, mas assim, óbvio que não foi falado Mises na minha faculdade, mas as ideias do Peter Drucker, que é muito forte dentro da administração, é muito escola austríaca, muito escola austríaca. Vocês fizeram federal ou faculdade paga, hein? Eu A fiz PUC, paga. PUC no Rio Grande do Sul. É porque pode botar isso no custo Brasil, eu diria. Além de todos os impostos e toda a desgraça que a gente tem que aguentar aqui, imagina a probabilidade de vocês terem entendido Bitcoin em 2010, 2011, se vocês tivessem tido uma aula de economia austríaca na faculdade. Eu Né? já pensei isso algumas vezes e dói até de pensar, porque assim, em 2008 eu estava trabalhando num hedge fund de estagiário, aí veio o Lehman Brothers, o negócio quebrou, eu vi o negócio implodindo em primeira mão, mas eu não tinha um entendimento de uma solução, de uma alternativa. E aí
assim, se eu tivesse tido exposição na escola austríaca de economia, eu acredito que não ia demorar muito desde o surgimento do Bitcoin para aquilo ali clicar na minha cabeça e eu poder ter comprado 4, 5, 6 anos antes, feito todas as cagadas que tinham para fazer e perder dinheiro no meio do caminho, mas assim, estaria em outro nível de liberdade hoje em dia. Mas, enfim, passado já foi. O importante é que a gente já aprendeu, tem muita gente que ainda não entendeu. Tem Faria Limer aí falando besteira até hoje sobre Bitcoin. E- Cada um compra no preço que merece, né? Exatamente. E vocês acham que teriam. Seria o maximalista mais tóxico da escola austríaca? O Rothbard? Rothbard, com certeza, eu acho. acho que sim. Ele era tóxico em tudo, né? Ele adorava uma treta, ele brigava com todo mundo, né? Então, Sim. provavelmente seria ele. Provavelmente seria ele. Vocês A questão, tiveram. Ah, pode falar. não, a questão é que a dúvida é como é que os austríacos se comportariam na Block Size Wars, né? Porque lá houve, o Roger Ver tem uma fundamentação bem grande de escola austríaca, o Jeffrey Tucker também, e Uhum. daí viraram big cashers, né? Eu não sei honestamente se o Tucker depositou, se ele vendeu os bitcoins dele e comprou big cash, eu não sei nem se o Ver fez isso, né? Porque na prática falaram, mas se eles fizeram isso, eles empobreceram brutalmente, né? Sim. Eu não tenho a menor ideia. Tem que ter muita convicção de um dos lados para você pegar lá o seu airdrop da nova moeda, vender tudo e ficar num lado só. Você tem que estar muito seguro de que você está certo. E, enfim, eu acho que depois de um certo tempo foi ficando evidente que o Bitcoin tradicional ia ganhar essa guerra aí. Mas quem converteu se ferrou de vez. Mas sabe, Bernardo, tem uma coisa que eu acho que liga diretamente à escola austríaca, essa treta toda, é porque como é que a escola austríaca enxerga a origem da moeda, né? Então, a origem da moeda para os austríacos é muito mais ligado ao comércio, né, e ao meio de pagamento do que à reserva de valor. E eu acho que isso porque os caras supuseram, né? Eles não sabiam, eles fizeram por uma dedução lógica de como é que seria o acúmulo de ouro, de prata, como é comercializado, daí o pessoal vai acumular e isso vai permitir que tenha mais gente com estoque. Mas não é que as pessoas vão acumular primeiro prata e ouro porque eles são mais resistentes no tempo e vai ser melhor a reserva de valor. E isso que o Bitcoin, ao meu ver, demonstra. Ele demonstra se uma moeda está nascendo nas três funções clássicas da moeda, né? Reserva de valor, meio de pagamento, unidade de conta, quais dessas características vêm antes? E ao meu ver, com o Bitcoin está ficando bem claro que uma coisa, pensa logicamente, faz muito sentido. Primeiro vem a reserva de valor. Primeiro, as Sim. pessoas, para elas usarem de meio de pagamento, elas têm que ter aquilo estocado, senão, porque, vamos transacionar em Bitcoin. Tá, mas eu não tenho. Tá, mas então eu vou te ensinar a tu usar. Pô, não. Agora, se nós dois temos, a gente troca facilzinho. Então eu acho que isso vai mudar dentro do próprio entendimento da escola austríaca de como é que é a origem do dinheiro. Eu sempre falo sobre a ordem das coisas. Primeiro, o Bitcoin vai dominar o mundo como reserva de valor e está acontecendo cada vez mais. Talvez a gente esteja entrando na curva S, na fase exponencial, né, da adoção, com Michael Saylor e agora Strategic Bitcoin Reserve nos Estados Unidos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas enquanto as pessoas continuarem recebendo dinheirinho colorido, porcaria, na conta delas todo mês no trabalho, elas vão continuar gastando esse negócio primeiro, lei de Gresham em ação. Então, a fase do meio de troca vai vir depois. Dá para fazer economias circulares, tipo Jericoacoara, Rolante, Elzonte, dá, mas não é a ordem natural das coisas. E é natural que as pessoas, que são agentes racionais, queiram gastar a Fiat primeiro. Então, eu não tento lutar contra essa ordem natural das coisas. Deixa rolar. Se o cara quiser segurar os bitcoins dele e só gastar a Fiat, beleza. É. É, eu acho assim, o caso de Rolante, eu até quero ir lá conhecer, eu acho que é bem interessante, né? Eu acho que é viável, sim, tu fazer esse tipo de coisa, mas requer realmente um empreendedor ali para conseguir comunicar, explicar, transformar aquilo no mercado, Sim. e depois de feito o primeiro, vai se espalhando, né? Mas a lei de Gresham, ela se aplica para quando tu tem uma obrigação legal de aceitar as duas moedas, né? E no caso do Bitcoin, enfim, tu até existe lei de curso forçado, mas não é obrigatório. Se o cara não quer receber em real, tu pode pagar ele em outra coisa, né? Só que na prática, Rolante, todos os outros, ao meu ver, eles só funcionam por anuência do Estado, tácita, de não cobrar imposto de transação. Porque Uhum. dentro dos 35 mil reais de isenção que existe hoje para pessoa física, se eles começarem a cobrar isso, mudar uma regrinha lá na Receita Federal, eu não sei como é que eles fariam lá em Rolante, em outros lugares do Brasil, para se adaptar, entendeu?
Acho que a galera usa o Bitcoin lá como meio de troca, principalmente para não pagar imposto. Pois é. O próprio Ricardo e a Camila já me contaram a história de como surgiu a ideia, eles já vieram aqui no podcast e eles aproveitaram a esteira ali da eleição do Lula. O pessoal é muito conservador e estava todo mundo, tipo, era o fim do mundo, todo mundo em depressão. E aí eles falaram, opa, tem uma solução aqui, vocês não querem começar a adotar Bitcoin? E provavelmente deve ter sido assim, o cara do supermercado vem aqui, já pensou em não emitir nota em boa parte da sua receita? Mas assim, não vamos falar muitos detalhes porque eu não sei, estou Uhum. conjecturando É, aqui. e se ele, assim, eu nunca vi nenhuma entrevista deles falando sobre isso, mas é perigoso deixar isso publicizado se, É. Uhum. se, o, se o interesse é este, entendeu? Ah, mas fazer. Ainda falta uma ponta, né? Porque a gente vai falar sobre a PLS. Ao meu ver, a ponta disso é a PLS, né? Para tu poder fazer uma economia girar com Bitcoin, tu precisa ter o contrato, a emissão da nota fiscal. Aqui estou botando quem está ouvindo somente é aspas, né? Uhum. Numa outra ponta também descentralizada. Tu fazer a outra ponta, porque a ponta do dinheiro, ao meu ver, está resolvida com o Bitcoin. É pouquíssimo, é muito difícil que uma solução melhor que o Bitcoin surja. É quase infinito, tende ao infinito de não surgir. Mas precisa outra ponta para tu resolver esse problema econômico do uso do Bitcoin no dia a dia, porque não faz muito sentido, ao meu ver. Assim, eu nunca fui em Rolante, nunca fui em lugares que se usam muito Bitcoin. Bitcoin para mim faz total sentido para acumular, não para ficar trocando no dia a dia. Trocar no dia a dia usa moeda local. Aqui nos Estados Unidos tu usa o dólar, usa que nem tu bota uma carteirinha de Lightning no celular, assim. Ok, tu bota aquilo ali para tu gastar, mas tu não tá muito preocupado com a segurança daquele negócio, como tu tem com a tua carteira que está guardado o teu dinheiro, né? Então, uh, precisa resolver essa outra ponta para o Bitcoin se popularizar como meio de troca, e nem sei se ele é preciso para isso. Vocês acham que, assim, agora eu estou entrevistando aqui, vocês dois, mas vocês entendem mais de Bitcoin do que eu. Vocês acham que o Bitcoin tende a ser meio de troca, assim? Ou Eu acho que até sim, unidade porque de conta? eu vi uma entrevista muito tempo atrás do Francis Pouliot, criador da Bull Bitcoin do Canadá, aquela exchange não custodiante, né? E ele é um libertário ferrenho, maximalista dos mais tóxicos, e ele fala uma vez que você vai observar a lei de Gresham em todos os lugares, inevitavelmente, até o momento em que a adoção como reserva de valor for tão grande que uma parcela significativa da população de um determinado local tenha ou esteja all-in, e aí em determinado mês o cara vai gastar mais do que ganha e vai precisar entrar na reserva dos bitcoins dele ali e vender uma parte, Sim. ou o cara já está ganhando a renda dele em Bitcoin. Quando isso for suficientemente atingir uma massa crítica de pessoas, aí naturalmente o Bitcoin emerge como meio de troca, porque você vai num restaurante para almoçar, você só tem Bitcoin e o dono do restaurante só tem Bitcoin. Faz sentido que ele aceite Bitcoin, porque se você vai lá e quer pagar com Bitcoin, mas ele não aceita, se for só você pedindo, ele vai te ignorar. Agora, se 10 vezes por dia alguém fala, ó, oh, eu não tenho Fiat, você não aceita Bitcoin não? Eventualmente ele vai começar a aceitar e esse negócio vai surgir, acho que organicamente, de baixo para cima. Acho que ainda leva tempo. Primeiro a gente tem que passar o ouro e ficar bem maior do que o ouro, acho que umas 5 vezes maior do que o ouro. Aí vai chegar um momento em que, pelo menos nas partes mais ricas do planeta, as pessoas vão ter quase todo o seu patrimônio em Bitcoin. Porque assim, no Global South, né, na África, nos lugares mais ferrados, que as pessoas vivem mês a mês ali, e o Fiat está colapsando, já tem hiperinflação, o Bitcoin já é adotado como meio de troca. Tipo, ele inverteu essa ordem, porque as Sim, pessoas não têm reserva de valor, elas só precisam sim. transacionar em um dinheiro. E o dinheiro que elas têm está quebrado, não dá para usar porque está perdendo 100% ou 99% ao mês. A Então elas têm volatilidade do que ter uma Bitcoin opção. vale a pena para elas. A Exato. volatilidade frente ao que perde em cenário de hiperinflação, né? Eu enxergo que tranquilamente o Bitcoin vai ser meio de pagamento, sim. Tem que, claro, para botar 8 bilhões de pessoas para dentro, o Bitcoin tem que resolver umas questões de escalabilidade, ao meu ver. É parte do processo. Agora, não vejo por que não seria utilizado como meio de pagamento. Tipo, hoje na prática, o que está acontecendo com o Pix no Brasil é um ótimo exemplo de como o Bitcoin, como meio de pagamento, é superior. Que é o fato de que no Pix, o Pix é gratuito, mas tu é o produto, né? O Estado está ali de olho em todas as transações. A partir da Lightning,
cara, tipo, as pessoas, mesmo pagando uns satoshinhos para uma transação que é muito pouco, né, de custo, cara, não ter o governo ali analisando as tuas compras. E isso, assim, o governo brasileiro vai fazer isso, mas todos os governos têm interesse em monitorar os seus cidadãos, né? Então, Falando do exemplo do Canadá de novo, né, do Trucker Convoy lá uhum, do mandato das yeah. vacinas obrigatórias do Trudeau, e aí o pessoal foi parar a estrada central ali de Ottawa, parou o país, aí o Trudeau meteu o chapéu do papai dele tirando e resolveu bloquear as contas bancárias de todo mundo que depositou dinheiro no crowdfunding, inclusive dos caminhoneiros. E o pessoal tá a menos 20 graus, auge do inverno, fevereiro de 2022. Eles iam morrer de frio e de fome se eles ficassem ali sem dinheiro, sem poder transacionar. Mas aí foram os bitcoinheiros lá e levaram carteiras de papel que fizeram um crowdfunding em Lightning. Eu mesmo mandei uns $100, né, em satoshis para esse negócio. E ninguém pode parar. Então ele teve que se morder de raiva. E isso é um negócio maravilhoso, é um Isso é exemplo muito sensacional, claro né, de cara? que não dá para evitar, não dá para impedir. Tirando nenhum consegue impedir a gente de transacionar livremente. É isso aí. Vamos falar do PLS, então? A gente À introduziu aqui vontade. brevemente e conta pra gente um pouco sobre o que é, como funciona, para o pessoal ter uma introdução. Cara, ela surge daquela dor que todo libertário tem de tá, e aí, aonde que esse negócio de você funciona, entendeu? Basicamente, dessa pergunta que todo libertário escuta, né? Ok, muito bonito, muito legal, mas isso daí na prática. Daí a PLS surgiu dessa dor, assim, de como eu comecei a discutir dentro da comunidade do Tapa, lá que a gente tem uma comunidade de membros, né? Lá em 2021, 20 por aí, comecei a discutir com eles, ok, como é que a gente faz, alguma coisa, alguma possibilidade, como é que a gente poderia fazer algo. Daí me veio a ideia de, então tá, vou escrever o que eu tenho de ideia num artigo para botar no ar. Botei lá para eles revisarem, me ajudaram na revisão e tudo Tá, mais, e mas botei no dá ar. um passo atrás. O que Vai que lá. é PLS, Private Law Society? O que Que é? significa O que, isso? que é o que todo libertário defende? Né? Uma sociedade de leis privadas, né? Private Law Society. Um ambiente onde as relações entre as pessoas dessa comunidade, sociedade, a gente pode entrar nessas definições, mas não tem um Estado com a coerção fazendo com que essas relações ocorram, né? Então, Uhum, que tudo isso ocorra de forma privada. Daí ocorre a investigação, né? Porque daí, private law society, são 3 palavras. Tem que identificar o significado dessas 3 palavras. O que, que é privado, o que, que é lei, o que, que é sociedade. Né? Então, lá nesse artiguinho eu boto mais ou menos o que eu consegui investigar do que é isso, né? Cheguei na lógica do que é sociedade, parte começando por Locke, daí depois indo por Rothbard, Bertrand de Juvenel. Sociedade, simplificando, sociedade nessa definição é onde pessoas dentro de determinado grupo identificam um mediador de conflito em comum. Isso é uma sociedade, porque via de regra a gente pensa que sociedade são pessoas de uma mesma raça, pessoas da mesma descendência, pessoas de uma mesma região, pessoas no mesmo território. Não, se tu for ver, existem vários excludentes que diz que isso não é sociedade. Sociedade são várias outras coisas, como porque raça que eu falei, né? Que falam muito que a Finlândia é uma sociedade de raça, né? Porque eles são muito fechados dentre eles. Japão é uma sociedade de raça, né? Que eles são muito fechados entre eles. Mas não, o que torna essas sociedades japonesa, finlandesa, ou sociedades de local, como é a brasileira, Rio Grande do Sul, uma sociedade extremamente mista, mas se identifica como gaúchos, né? Mas, ok, tem uma descendência igual, tem uma história, mito fundador igual, não, isso são outras coisas. Sociedade, para tu conviver entre pessoas, elas reconhecem que quando der um BO entre nós, a gente vai recorrer para aquela mesma pessoa, né? uhum. Essa é uma das teses bastante fortes, assim. E foi nessa que eu fui, né? E então tá, se sociedade é isso, como é que surgem os árbitros privados? Porque o mediador de conflito é um árbitro, né? Então tá, se daí o Bertrand de Juvenel entra nessa história, dizendo lá no Poder, o livro dele lá, que ele fala que para uma sociedade reconhecer os seus árbitros, estes árbitros têm que ter um poder em cima dessa sociedade, tá? Ele tem que ter um poder de poder executar aquilo. Né? E isso surgiu no passado de uma forma anárquica, que as pessoas foram reconhecendo que existe um mediador que pode
mediar o nosso conflito, seja pela força, seja pela minha reputação, seja pelo meu laço por alguma coisa que eu tenho com essa pessoa, né? O Hope pega essa tese do Bertrand Juvenel no Democracia, o Deus que Falhou, ele casa em cima dela dizendo que, e o Bertrand Juvenel também fala isso, que todas as autoridades que existiam na sociedade até então foram cooptadas pelo Estado. Não existe autoridade hoje dentro do Estado moderno, dentro do surgimento do Estado moderno, que é algo super recente. A gente pensa que o Estado é uma coisa super antiga, mas não, é super recente isso, é 2, 3 séculos que ocorreu essa cooptação de todas as autoridades para dentro do Estado. E se qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aqui for fazer um exercício mental, qualquer conflito que tu vai ter com alguma pessoa hoje, tu vai levar para o Estado. Tu não tem uma outra forma de resolver aquele conflito que não seja via Estado. Então, assim, a investigação, baseada nessa tese, que eu expliquei agora rápido aqui, é como é que faz esse negócio de reverter para que seja privado novamente. Entendeu? Então foi essa discussão, assim, como é que vai, como é que faz? Eu não faço ideia, eu botei a pergunta no ar, né? Então, comecei a discutir, daí a gente criou o grupo de Discord lá, daí a gente começou discussões, a ideia inicial era muito para parte da reputacional, então o árbitro tem um enforcement em cima dessas pessoas que estão dentro dessa comunidade pela reputação, mas a reputação é fácil de tu farmar ela, né, fácil de tu mudar de uma comunidade e tu farmar ela. Daí os bitcoinheiros me chamaram lá para uma entrevista, eu levei essa ideia, se eu não me engano foi o Reicher e o Becas, eu acho que me podaram assim na hora, assim, não, isso não faz sentido, reputação é fácil de farmar, tem que ser colateral. Eles botaram o colateral, e daí a gente foi pro lado do colateral, e daí a gente botou um protocolo viável para fazer contratos com colateral em multisig de Bitcoin, completamente Bitcoin, é Bitcoin o líquido, né, que se utiliza, é Bitcoin. Que é Bitcoin não, né, mas assim, é quase Bitcoin, né? Líquido é quase Bitcoin. Daí, por causa das taxas, né, daí a gente botou a possibilidade de fazer em Liquid também. Mas faz sentido que seja foi pro Liquid. Colateral. Sim, faz sentido, para contratos pequenos faz total sentido. E daí a gente apresentou o projeto pro Fiat Jaf, e daí o Fiat Jaf, porque as chaves, a identidade dentro da PLS é Nostr, então para tu se identificar dentro da PLS é Nostr. E o Fiat Jaf falou que reputação é muito importante, ele deu uma tese dele lá para mim e pro Marcos, que é o cara que desenvolveu o projeto, né? É o Marcos. E daí a gente começou a criar um protocolo agora de reputação também, dentro da PLS. Então agora hoje a PLS são 2 protocolos, um protocolo de justiça, que a gente chamou de BJP, Bitcoin Justice Protocol, que é esse dos contratos, e a WT, que é o Web of Trust, para a gente criar um pool de reputação, né, que ainda é muito incipiente, mas o BJP está rodando já, né? E o WT também está rodando, só que tem quase nada lá dentro. Então é isso, assim. Então a gente está querendo tateando no escuro para saber como que faz uma sociedade de leis privadas, entendeu? A tese principal disso tudo que eu te falei aqui, disso tudo tem que surgir, essa é a minha tese, tá, que eu bato muito, tem que surgir um mercado de árbitros. O negócio de dizer, tá funcionando, existe um mercado de árbitros. Isso não tem ainda. Tem os caras lá dentro do Discord lá que estão vendendo seus serviços, pelo que eu saiba, algumas pessoas já estão fazendo contratos, porque não existe o PIB da PLS, não existe isso, eu não faço a mínima ideia quem é que está fazendo contrato, quem usa aquele protocolo, o protocolo ele é open source total, qualquer pessoa pode usar, então ninguém sabe quem está utilizando, ninguém é dono daquilo dali, está rodando, entendeu? Mas os árbitros conseguirem construir um mercado de árbitros de venderem o seu serviço de forma assim pulsante, porque já tem os caras vendendo o seu serviço lá, mas não tá pulsante assim, tipo, árbitros concorrendo entre si. Daí eu acho que dá para dizer que a gente tem uma Private Law Society, entendeu? Essa é a minha tese. Tá, resumi rápido aqui, tem bastante coisa aí, caso você queira perguntar. Acho que dá para fazer um episódio inteiro sobre isso. Tem bastante coisa aqui, tipo, tem bastante ideia que eu não sei se vai dar certo, um monte de coisa que eu não sei se vai funcionar. É uma tentativa de fazer algo, né? Ele é completamente online, né? 100% online, então tem que ser uma sociedade, porque a tese inicial era uma sociedade online. Daí uma das coisas dei um passo atrás. Existe sociedade online, sociedade não tem que ser física, mas tem que estar todo mundo dentro do mesmo território, e por esse conceito de sociedade que eu apresentei aqui, não. Sociedade pode estar dispersa onlinemente, falando, né?
E isso é assim, tido como uma você, sociedade. você diria que, sei lá, a Igreja Católica, os católicos são uma sociedade, e aí a justiça Diria, seria o Papa, o Vaticano, enfim? seria o Ou padre a torcida do media como se Flamengo é uma fosse, né? sociedade e o presidente do Flamengo é essa autoridade aí? Os maçons não têm o território. E eles são uma Sim. sociedade. Os judeus, muitos dos anos, ficaram sem território. Eles são uma Eu acho sociedade. que essa fisicalidade de uma sociedade era uma realidade antes do Bitcoin, porque por Exato. causa do monopólio da violência. Tem aquele livro, O Indivíduo Soberano, que fala muito disso, né? Eu acho que o Bitcoin, de certa forma, é uma reversão de uma tendência secular que acelerou lá quando surgiu a pólvora, porque daí os ganhos de escala sobre a violência aumentaram, retorno sobre a violência aumentou, e aí os exércitos foram ficando gigantescos, e os estados foram dominando cada vez territórios maiores, e até pouco tempo atrás, até 2009, o Estado podia fazer com você o que ele bem entendesse, porque se você reclamasse, você ia ter que fugir, se esconder, enfim, mas ele ia te pegar na sua casa, te prender, te matar, se você não pagasse o que ele está mandando. E com O o Estado Bitcoin isso fica ficou mais difícil. eficiente. O negócio, o Estado, ficou eficiente, né, com o Estado moderno. E se tu for ver, a própria justiça estatal, ela é eficiente, baseado no que se tem hoje, dentro das alternativas que se tem na mesa, é a coisa mais eficiente. Se for pegar dentro da justiça, dos tipos de justiça que existe no mundo, a justiça do Estado liberal moderno, que é o que a gente vive no Ocidente, é a coisa mais eficiente que tem. Pode a gente pode ter todos os problemas que nós temos no Ocidente da justiça, mas é melhor a nossa justiça do que a justiça do Irã, do que a justiça do Afeganistão, entendeu? É bem melhor. Eu não tô dizendo que nós não estamos numa situação melhor. Talvez estejamos. Eu não sei, eu não vivi 3 séculos atrás para saber como é que era. Mas o meu ponto é, a gente pode seguir evoluindo, a gente pode criar outras possibilidades desse que está mais eficiente hoje, que é o que o Bitcoin trouxe. Claro, eu não tô, não tô querendo ter a empáfia de ser um Satoshi, mas a gente tem que brigar para buscar uma outra alternativa de uma justiça, né? Que, ok, qual que é? Não sei, eu tô com essa proposta. Pode ter outra melhor, pode essa nossa aqui der água e tentar outra. Mas eu não admito que nós estamos em 2025 e nós vamos aceitar essa como a melhor. Essa que nós temos hoje como a melhor. Pelo amor de Deus. Tem que achar uma solução para isso, entendeu? Mas ela só é essa justiça aí porque, novamente, é proibido, né? Ter uma Exato. justiça privada de verdade. Inclusive no Brasil veio a arbitragem, há alguns anos começaram a implementar a arbitragem foi cooptada completamente para dentro do Estado, ela faz parte da justiça estatal. Então, novamente, não é permitido ter uma justiça privada, né? Por isso que a PLS é tão interessante, porque ela se conecta a um ativo descentralizado que está fora do controle do Estado, né? E ela só existe por causa do Bitcoin, né? Essa alternativa que a gente está gerando só existe por causa do Bitcoin, né? Não tem como ter essa alternativa aqui sem a existência do Bitcoin, né? Se não fosse inconfiscável o dinheiro, ia ser impossível de Exato. rodar. Exato, e inconfiscável e com a propriedade possível de ser anônima, né? Isso facilita demais para tu fazer um contrato e por isso que a tese da reputação faz sentido, porque se o cara começa a ter uma reputação, tu não precisa tua cara a tapa, tu consegue ter contratos completamente anônimos no momento que começa a surgir reputações, porque dentro da PLS lá da solução, tu consegue comprovar que tu assinou um contrato. Tu não precisa dizer qual é o texto daquele contrato, mas eu consigo comprovar. Eu assinei esse contrato aqui e nesse contrato tinha tantos satoshis dentro dele como colateral. Ou seja, eu estou assinando contratos grandes. Eu consigo comprovar que eu tenho uma reputação de um track record, caso tu precise fazer negócios maiores com o passar do tempo, né? Por enquanto, os negócios que eu escuto falar que estão sendo feitos são todos contratos pequenos. Ok, mas começaria dessa forma. Não teria como começar de negócios grandes, né? Então, essa é a Quais tese. são Assim, os principais desafios aí que vocês estão enfrentando agora para escalar essa é, parada, para fazer vingar? testar, as pessoas testarem, mexer, achar erro, achar bug, achar possibilidade de melhoria, né? As possibilidades de melhorias que o pessoal nos falava, assim, a gente tabulou todas elas agora, umas 2 semanas atrás, e daí, como a gente recebeu algumas doações lá, a gente botou umas carteiras de Bitcoin lá, o pessoal doou, e daí a gente pegou esse pool de dinheiro e distribuiu em bounties para quem fizer aquelas melhorias. Então hoje estamos com Legal. 2 melhorias lá. Quem resolver aquilo lá, a gente vai pagar. Já
apareceram 5 soluções, que até quinta-feira agora a gente vai ter que, não sei quando que vai ao ar, quando for ao ar já vai ter pago, provavelmente, a gente já vai ter pago os primeiros bounties lá por essas tasks. Então, assim, melhoria, né, do usuário, tem muita coisa ali que tem que melhorar, né? Então, o Marcos não consegue dar conta sozinho, o Marcos é tudo voluntário, né? Todo mundo trabalha por quando quer, quando pode, entendeu? Uhum. Então, a melhoria é isso, é melhorar e começar a usar. E surgir o mercado de árbitros. Surgir no mercado de árbitros, pessoas se divulgando, assim, lá tem alguns árbitros lá dentro que já são famosinhos lá dentro do nosso Discord, mas tinha que ter mais, assim, tem que ter mais. Surgir alguém fazer alguma Amazon, algum marketplace para utilizar a PLS seria um negócio bacana que poderia surgir. O cara cria um marketplace e ele mesmo é o árbitro daqueles contratos que ocorrem lá dentro. Então o cara conseguiria uma fee sendo árbitro daquele marketplace. Ou seja, aqui é o meu contrato, todo mundo que assinar aqui dentro vai ter esse contrato padrão aqui, pum, faça um negócio e me paga um rebate Eu por eu ser o árbitro poderia, dentro. digamos que eu sou louco e eu ainda tenho imóveis no Brasil. Eu poderia alugar o meu apartamento para alguém Pouquíssimo lá provável, que dentro? é muito fácil de reverter. Muito fácil de reverter na justiça, porque uma coisa física com registro de imóveis e tudo mais, vai ser muito fácil uma das partes reclamar que a outra foi enganada por alguma decisão do árbitro da PLS, ele consegue reverter isso facinho, entendeu? Então, Entendi. tanto é que a tese principal para isso rodar são os serviços online, coisas online, entendeu? No Uhum. momento que tu conecta com o mundo físico, é muito fácil de reverter, porque tudo que é do mundo físico tá com o Estado em cima. É Tudo, tudo. confiscável, é. Tu pega, vou fazer um carro, fazer uma venda de carro. Não, cara, teu chassi tá registrado no Detran, não tem como, entendeu? Tu consegue reverter aquilo, entendeu? Então, coisas físicas é difícil de fazer. Mas online já é possível, né? Bom, quem sabe daqui a uns 10 anos. Vocês conhecem Exato. o Alex Vetsky? Sabe quem Não. é? É um cara que escreveu o livro, o Manifesto Descomunista, e escreveu o Bushido do Bitcoin. Ele criou algumas empresas e ele está criando a Satlantis, que é uma empresa em cima do protocolo do Nostro também. Vai ser uma espécie de TripAdvisor com rede social para tipo, ter diferentes locais, diferentes cidades vão ter embaixadores, e aí vai ter uma rede reputacional, e, enfim, vai ter todo um ecossistema ali que ele está desenvolvendo do zero. Mas ele vem originalmente da Macedônia, né? E foi criado na Austrália e tal. Tava jantando com ele uma vez, acho que na SatisConf do ano retrasado, 2023. Ele contou o plano dele de quando o Estado cair de podre, que o dinheiro fiat estiver morrendo, ele vai tomar a Macedônia para ele de volta. Ele e mais alguns bitcoinheiros raiz aí, old school. Quem sabe a gente Essa é faça isso no uma. Brasil? A gente pode comprar um território ou pegar a massa falida por uma merreca de satoshis e aí fazer as nossas leis. Lá no Democracia, o Deus que falhou do Hope, lá na tese dos árbitros, ele diz que quando o Estado cair de podre, um dos grandes BOs que vão ocorrer, que a gente vai voltar de 4 pedindo para o Estado voltar, é que a gente não tem árbitros. Porque, como não existe árbitros, a anomia numa situação dessa é muito grande. Porque é um monte de gente, não vai ser uma sociedade, vai ser um amontoado de gente que não tem um decisor em caso de conflito entre elas. Então é porradaria, porque não tem Sim. nada, é a lei do mais forte. Como a gente não tem árbitros reconhecidos. Então, assim, a tese é, se a gente tivesse árbitros reconhecidos, no momento que tiver uma queda de Estado ou algum possível canto de terra que o Estado vai começar a abrir mão em determinado momento, ele não vai ter braço para abraçar tudo, o já ter árbitros que as pessoas confiem vai ser uma coisa bem mais fácil para esse momento, entendeu? Sim, é que esse momento vai ocorrendo nas nossas vidas aqui, mas o árbitro, pela tese, é bastante interessante que tenha árbitros reconhecidos por essa sociedade, entendeu? As pessoas confiem, né? Assim, ok, se eu for brigar com o Bernardo, eu e o Bernardo respeitamos o Fux para mediar o nosso conflito. E Legal. tem uma outra tese, tem um monte de coisa. Tem uma outra tese que é a seguinte, né? Que é que o Estado pega. Porque, assim, quando a gente apresenta a PLS para alguém, a pessoa fala assim: mas eu vou ter que deixar dinheiro travado ali para fazer alguma coisa. Entendeu? Na justiça estatal, eu não preciso disso. Não preciso travar meu dinheiro para fazer um contrato contigo de serviço, por exemplo. Né? A justiça estatal é mais viável por causa disso. Não, mas é que a gente não percebe que na justiça estatal a nossa liberdade está como colateral. A coisa mais importante, isso é a coisa mais importante para um libertário, que é a sua liberdade, né? Ou seja, o que se diz um libertário?
o libertário não aceita que a sua liberdade seja dada em colateral. Porque, em último caso, a justiça estatal vai te prender. É o último caso, o último nível da justiça estatal, se tu não obedecer alguma coisa. Uhum. Né? Na PLS, não. Tu está exposto até o colateral que tu deu. Então, qual é o teu trade-off? Eu prefiro abrir mão de parte do meu patrimônio para não deixar minha liberdade como colateral. Né? Este é o mindset, assim, para o negócio. Algo tem que ser deixado, né? Algo tem que ser dado. A justiça atual funciona com colateral. Um colateral que é a tua vida. Tu está dando tua liberdade como colateral. Entendeu? Então, é buscar essa forma de tu não dar tua liberdade como colateral. Né? Bom, vamos falar um pouco de Brasil. Vamos primeiro falar dos Estados Unidos. Agora, ontem o Trump foi empossado. A gente está com vários rumores aí do que esperar e dos cenários mais bullish que eram ele assinar a ordem executiva e usar o Exchange Stabilization Fund lá de 1930 e bolinha, que veio do New Deal, para comprar Bitcoin para estabilizar o dólar. E poderia acontecer isso já de largada. Tem um documento redigido pelo Bitcoin Policy Institute lá na mão do Trump já. Se vai assinar ou não vai, não sei. A Cynthia Lummis do Wyoming já botou o Bitcoin Act, protocolou no Congresso também, está rodando, tramitando lá. Então, eu nunca vi um cenário tão otimista para o Bitcoin entrar numa fase de adoção exponencial, com a adoção pelos Estados-nação, encabeçado principalmente pelos Estados Unidos, ia gerar uma euforia, uma FOMO generalizada em todos os países do mundo, acredito. Mas tudo isso ainda não aconteceu. E o que a gente viu na realidade é o Trump fazendo esquema de pump and dump com shitcoin, enganando as massas e dobrando o patrimônio dele em 2 dias, o que é surreal. Uma imoralidade do cacete, não é ilegal, mas é imoral. Para nós libertários é quase a mesma coisa, deveria ser ilegal que é imoral, mas enfim. Eu não acho que. No fim do dia tem um argumento de que se o cara quer perder dinheiro no cassino, ele que perca. Não dá para botar outro na cadeia, mas, puta, sei lá, eu diria que uma figura que está na posição de poder dessa e usa essa influência não poderia fazer um negócio assim. Outra discussão, estou saindo uma tangente, mas eu queria saber de vocês o que vocês leem de cenário para os próximos anos nos Estados Unidos e, por consequência, no resto do mundo, em termos de economia e adoção do Bitcoin, geopolítica, e como que isso vai reverberar no Brasil, mas a gente deixa isso para depois. Vamos falar do mundo primeiro. Eu acho que o grande mérito do Trump como agente político é o fato que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? É o fato de que ele é um ator imprevisível. Eu acho que é o que ele chega lá e vai falar. Tipo, ele deu na entrevista do Joe Rogan, ele falou, né? Porque o Rogan perguntou, mas e aí, o que tu vai fazer para acabar? Falou que ia acabar a guerra da Ucrânia, né? Em um dia. E aí, o que tu vai fazer? Eu vou chegar pro Putin e vou falar um negócio para ele. Tá, mas eu não posso, se eu te falar aqui, estraga todo o negócio, entendeu? É a mesma coisa que eu só digo que é a mesma coisa que eu falei pro Kim Jong-un, né? E que fez ele vir a sentar na negociação. O que ele deve falar lá? Eu chutaria, ele fala assim, cara, primeira coisa, eu vou lançar uma bomba nuclear no teu palácio, porque eu sou louco, eu vou fazer o que der na minha telha, entendeu? Eu acho que é isso, que é essa imprevisibilidade, que é a grande arma dele na negociação geopolítica. É o fato de que as pessoas realmente temem. Esse negócio todo da Groenlândia, vou anexar o Canadá. Eu fiquei, anexar o Canadá, a Groenlândia, o canal de Panamá de volta. Exato, isso, que loucura, que o cara tá falando? Mas daí eu fico pensando, não, mas se eu fosse o Trump e eu quisesse embaralhar a cabeça de todos os meus adversários, eu ia começar a largar um bando de factoide, obviamente eu não pretendo cumprir todos, mas um deles aí eu vou pra cima, entendeu? Então eu acho que essa imprevisibilidade é a grande arma do Trump. Não é o que a gente está acostumado, né? E isso também pode sair pelo tiro pela culatra, e que é o caso, por exemplo, dessa meme coin do Trump aí. Eu não investiria, não compro. Eu acho que é aquilo que tu falou, Bernardo, as pessoas têm direito de torrar o dinheiro como quiserem. E eu acho que essa parte do culto ao líder é bizarro, assim, porque é um coletivismo assim furioso. E agora a gente vai vendo na direita, o culto ao líder na direita. Eu já vejo no Twitter dos americanos e tal, tipo, nova era, né? Agora vai tudo mudar. A era de ouro, a primeira frase que ele falou. A era de ouro, o mundo vai ser 10 vezes melhor, porque ele tirou os esquerdistas chato, Day, o caralho, 4 tiramos do negócio. Só que na prática, as pessoas estão procurando sempre um líder, né? Elas estão sempre procurando um líder. Elas querem alguém para coordenar a vida delas. Na prática, elas não é assim,
O sonho é o cara que vai desmontar de vez a estrutura. Não, eu quero o cara líder forte, que vai fazer o que tem que fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que isso vai ruir ao longo dos próximos 4 anos, uma parte disso que é natural, né? Quando tu tá fora do poder, tu não tem o ônus de exercer o poder. E ao exercer o poder, tu começa a levar pedrada todo dia. E quem é o primeiro cara que tu sacrifica para manter a tua estabilidade política? O cara mais ardoroso fã teu. Esse é o cara esse é o que vai suportar mais. Então, se tu tem que jogar ele para baixo do caminhão para, sabe, ganhar algo que tu acha que é importante, estratégico, o Que nem primeiro cara vai fazer é o sacrificar o. Weintraub no governo do Bolsonaro. E Exato. aqui o próprio PT, com a taxação das blusinhas, esse negócio, Uhum. que estão botando o cara que eles disseram que foram ajudar. Então, assim, não acho que o Trump necessariamente tem esse plano, mas é tipo, a escolhas políticas é isso. A política exige um pragmatismo que quem é purista não consegue conceber. Então, eu acho que vai acontecer algum choque disso. Eu não acredito que o Doge se mantenha até o final do ano, porque existem muitos O interesses. Vivek já pulou fora, né? Só tá o Elon Musk agora. Ou Eu pularam não. ele, né? Derrubaram ele, talvez. Derrubaram. Não sei se o Vivek é um cara muito bom, mas ele já rolou umas tretas com o pessoal do MAGA, quando ele falou que os Estados Unidos, enfim, o excepcionalismo americano não era já mais a mesma coisa, e o pessoal do MAGA ficou brabo, que é uma contradição, né? Porque é Make America Great Again. Então tem alguma coisa errada, né? Não, mas então, assim, eu não sei, o problema principal do Doge, para mim, é cortar Medicare, Medicaid, não vai cortar, porque o Trump já avisou. Isso eu acho que o Trump vai manter, porque é base de sustentação política fundamental para ele no longo prazo. Se ele começa a cortar os benefícios, é muito, muito difícil, e ainda mais é um negócio que está quebrado, né? Eles precisam capitalizar isso em 2031, eu acho, acaba o fundo. Então isso não vai conseguir cortar. Sobra o quê? Sobra Departamento de Defesa, que talvez seja a maior máfia do mundo, é o que está grudado naquele Departamento de Defesa americano lá. Então, Sim. assim, difícil cortar, mas talvez. Não, e o sinal de ontem é que um dos 40 e tantos, 70 e tantos papel que ele assinou ontem lá, um deles dizia que o governo federal não pode mais contratar, exceto as Forças Armadas. Entendeu? Então, assim, mas é difícil mexer nesse vespeiro das Forças Armadas. É muito difícil. Acho que nos Exatamente. Estados Unidos, se você pegar toda a arrecadação, paga Medicare, Medicaid, defesa, juros da dívida e não E sobra deu, aí quase é nada. quase tudo. Aí é quase tudo. É isso aí. Essas 4 linhas aí deve dar uns 70%, eu acho, até mais. Ou seja, o que sobra é os juros. E aí que entra a questão, né? Que se eles... Primeiro, os juros na altura que estão é insustentável. O orçamento americano não comporta, eles entram numa espiral de dívida mais acelerada e todo mundo vai fugir pro Bitcoin mais rápido. Então eles têm que baixar a taxa de juros. Só que para baixar a taxa de juros não pode ter inflação, né? Se a inflação ainda não está morta, a inflação de todo aquele dinheiro impresso nos últimos anos, né? Então é um limiar assim muito difícil de surfar, até porque o Fed também é semi-independente, né? O Trump não vai conseguir necessariamente demitir o Powell. Então é um cenário muito complicado, e daí existe uma alternativa, né? Que é tu deixar rolar, enfim, tu toca a taxa de juros para baixo, enfim, né? Ter acordão político, enfim, talvez. E isso vai inflar preço de ativo, né? Vai inflar tocando taxa de juros para baixo, vai todo mundo correr de novo para ações e Bitcoin. Bitcoin eu acho que vai ser uma dessas válvulas de escape, porque na prática tu beneficia quem detém Bitcoin, que muitos americanos detêm Bitcoin, então eles vão ser beneficiados de um lado, vai ter um wealth effect, né? E do outro, quem é que sai perdendo necessariamente? Tipo, títulos da dívida americana sairiam perdendo, só que ficariam taxa de juros real negativa, só que na prática, tipo, eles podem coordenar politicamente, pode passar uma lei ou fazer yield curve control, que nem eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, onde eles tabelaram a taxa de juros real negativa e obrigaram os bancos a comprar, obrigaram a população a comprar e toca para frente. Isso é uma possibilidade que eu acho que pode acontecer. Mas o Bitcoin deve se valorizar, essa é a minha tese. Eu acho que o Bitcoin é aquém disso tudo, né, cara? Impressionante. A gente tá falando da maior potência militar do mundo na nossa vida aqui, e eu acho que o Bitcoin não precisa esperar decisões do Trump, entendeu? Até porque um dos anúncios ali era o WBTC, né? Era WBTC que eles falaram? Sim, o Rapid BTC. Que é um... Não, isso ele comprou na empresa dele, ok.
Não, mas existe o catalisador político, o fato do Trump ter anunciado que ia fazer a reserva estratégica, e se ele confirmar, é um catalisador para o mundo de que Bitcoin é um ativo muito mais seguro, e eu tô vendo meus clientela, o Bernardo deve estar entrando também, entrando muito cliente, porque os caras estão olhando, porra, mas se os Estados Unidos vai colocar no balanço, eu vou acelerar isso frente a outras prioridades. Mas se os Estados Unidos Preciso não entender colocar no logo para balanço... chegar antes do Trump, senão fudeu. Eu vou pagar 10 anos do meu trabalho e vai comprar um terço do Satoshi. Exato. Mas o meu ponto é, se o Trump não fizer isso, o Bitcoin segue sendo Bitcoin, entendeu? Não. É uma coisa mas não valoriza tão rápido. Tá, ok, não valoriza, mas o Bitcoin segue sendo Bitcoin. Mas vocês acham que o Bitcoin é a solução para o espiral da dívida americana? Nesse sentido? Será que ele vai seguindo o playbook do Michael Saylor e botando no tesouro, ele consegue desinflar a dívida e escapar no longo prazo? Muita briga no meio do caminho, cara. A relação do governo federal dos Estados Unidos com a relação dos bancos, assim, com a relação com o Fed, é um negócio mega escuso, podre. É podre com podre, né? O Estado com o Banco Central. É evidente que é coisa ruim que acontece ali por trás ali. Então, a gente é pouco provável que pouco provável, não. Com certeza não é fácil ele fazer isso, entendeu? Tem muita pressão para ele não fazer isso. Porque o resto perde. Esses caras perdem, os bancões perdem com isso. Se ele fizer reserva, os bancos saem. Como que os bancos saem ganhando com isso? A primeira coisa que ele deve fazer, eu acho, isso eu aposto o dinheiro que ele vai fazer, é a mudança na FASB Rule, passou nas duas câmaras com apoio dos democratas. Oi? O que é? FASB Rule? A FASB Rule é a regra dos bancões poderem oferecer serviço de crédito associado a Bitcoin. Basicamente, eles trabalharam com Bitcoin. JP Morgan hoje é proibido de trabalhar com Bitcoin. A partir dessa mudança, e ela passou na gestão do Biden, aprovado por democratas e republicanos, e foi vetado pelo Biden. Isso eu aposto que vai voltar. É uma pauta que os próprios bancos estão tentando fazer passar politicamente. Eu acho que isso vai passar. Pelos bancos vai ser uma realidade inevitável. Provavelmente e a partir disso, eles estão do mesmo lado da equação, entendeu? Eu acho que isso aí é o acordão, entendeu? Eu acho que esse é o acordão do Bitcoin. O Bitcoin tá dentro do acordão. Tá, mas os bancões tendo Bitcoin, eles não conseguem dar crédito em Bitcoin, exceto o Bitcoin que ele tem na sua carteira. Ele não vai ter reserva fracionária. Eu vou lá depositar meu Bitcoin com eles e eles vão me dar crédito pegando meu Bitcoin de colateral. Exato, então eles não têm reserva fracionária de Bitcoin, eles não vão conseguir fazer isso, entendeu? Eles vão perder o instrumento de reserva fracionária deles. Mas por quê? O Fiat não vai morrer. Eu só vou emprestar o que eu tenho. Mas o Fiat não vai morrer. Eles vão continuar fazendo todo o resto. Eu acho que vai ser uma guerra para ver qual país consegue acumular mais Bitcoin mais rápido para fortalecer a sua moeda no cenário em que as outras que ficarem para trás e tiverem menos Bitcoin vão hiperinflacionar mais rápido e morrer primeiro. Que cenário louco vai ser isso aí, então, cara. Eu acho que não é uma coisa assim, a gente sempre é muito otimista sobre os nossos prazos, né, sobre as coisas que vão acontecer. Eu entendo que o Bitcoin vai sim para a lua, vai crescer provavelmente bastante nos próximos 10 anos, ainda mais se a gestão Trump se confirmar como uma gestão pró-Bitcoin, acho que vai acelerar a adoção. Acho que os outros países vão entrar, beleza, mas os bancos, Fiat não vai morrer assim. Pessoal, o Fiat é hoje, sei lá, só em dinheiro é 100 trilhões de dólares, sei lá, e mais tesouro que é lastreado. Você vai olhar nos ativos totais globais, é 1 quadrilhão que a gente tem mais ou menos. O Bitcoin é 2 trilhões. Então, sim, o Bitcoin pode subir 100% vários anos até chegar perto do dólar. Então, vão continuar oferecendo produtos em crédito em Fiat, reservas. O sistema vai continuar os dois ao mesmo tempo. E essa migração completa do Bitcoin, que é a metade daquela curva em S, ao meu ver, ela acontece, não é só os grandes players comprarem, é a população inteira demandar, empresas demandarem, quererem vender Bitcoin. Tipo, só nos Estados Unidos tem que tirar a lei que proíbe de trocar Bitcoin sem pagar imposto, né? Isso é uma coisa que tem que tirar. Então tem várias coisas para acontecer aí no meio do caminho que pode levar décadas. Acho que o Eric Trump falou em Abu Dhabi, lá na conferência Bitcoin Mina, sobre a possibilidade de pegar as criptos americanas e dar isenção de impostos. E aí se eles vão botar o Bitcoin nesse balaio ou só as shitcoins que eles vão criar lá, não sei. Mas uma coisa que a gente falou aqui era, será que o Trump ou qualquer outro país consegue colocar Bitcoin no tesouro para desinflar a espiral da dívida? E aí vocês falaram, mas é muito difícil mexer no vespeiro do Fed, que o Fed meio que está mancomunado ali com os inimigos do Trump, né? Com o Deep State, os galera dono do sistema Fiat. Só que, de certa forma, não seria
uma outra história, outros 500, que ele só precisa botar no tesouro. Então ele precisa botar o secretário do tesouro para comprar Bitcoin e botar no Tesouro Nacional. E foda-se o Fed. De certa forma, acho que o Fed não tem muito como impedir isso. É, eu concordo. Não, eu acho que vai. Isso eu acho bem provável de acontecer. Eu acho bem provável porque se ainda mais se eles fizessem o plano da Loomis lá, que é 1 milhão de bitcoins, comprar 200 mil 5 anos e não podendo vender por 20 anos, isso Uhum. realmente, com a valorização esperada do Bitcoin, vai tirar não vai matar a dívida, mas vai tirar um bom naco dela daqui a vários anos. E é importante notar que a proposta não é ancorar, né, de fazer uma taxa de câmbio fixa entre o dólar e o Bitcoin. É justamente botar como reserva, assim como existe ouro e tal. Acho que o melhor plano seria o que o Saylor falou, que deixou o Peter Schiff maluco, né? Vende todo o ouro que tem, compra todo esse Bitcoin, tu desmonetiza a Rússia, China, que estão se Sim. ancorando em ouro, que são inimigos, e valoriza quem tem Bitcoin, que o país que mais tem Bitcoin é os Estados Unidos. Eu acho que essa é a grande jogada que eles podem fazer. Só temos que ver quanto ouro tem no Fort Knox lá. É, Eu acho que essa estratégia alguém vai pegar na mentira. Alguém vai ser pego na mentira, né? Eles não vão topar. Cara, mas isso é interessante porque será nós aqui como bitcoinheiros entendemos o valor do Bitcoin? Eles iriam para o Bitcoin assim com isso? Por que eles não iriam para Ethereum? Eles conseguem entender o valor do Bitcoin, será? Bom, eu já ouvi muito, assim, primeiro que quem tem ali a entrada na Casa Branca, nessa administração do Trump, é a galera da Bitcoin Magazine, né, da BTC Inc., o David Bailey, o CEO, e o David Zell, lá do Bitcoin Policy Institute. Esses caras estão ali próximos, o David Bailey conseguiu fazer o Trump ir na conferência do ano passado em Nashville, de última hora, ele tinha... Eu ouvi uma história que basicamente ele ia chamar a Cynthia Lummis, aí a Cynthia Lummis confirmou, só que ela ia no primeiro dia, que é o dia o Industry Day, que é só para pessoas que pagam mais caro, que tem empresas e tal, fazer uma palestra. E aí, do nada, o Trump aceitou ir, e aí eles mudaram tudo, cancelaram o evento que ela tinha no fim de semana, sei lá onde, e ela foi palestrar também no mesmo dia, e aí virou todo esse auê, porque parece que nos bastidores o Trump já diz que o Bitcoin é o novo petróleo, isso são boatos que eu ouvi, tá? Que o Bitcoin é o novo petróleo e que o Bitcoin tem como, tipo, o potencial de salvar a América. Não sei se é verdade, não sei se ele realmente entendeu isso, mas se ele está bem assessorado, provavelmente sim. Agora, foi um banho de água fria ver eles fazendo esse pump and dump aí com moeda Trump, moeda Melania, mas enfim. mas isso é. Bom, essa do Pump and Dump é a cara do Trump. Se tu vai olhar, ele tem historicamente ele tem um monte de produtos de comercialização para, sabe, massa, que é Trump alguma coisa. Ele Trump tinha Card, sabe? cassino, né? Então, Exato, cara, isso é a natureza dele, entendeu? E a outra coisa é, o Bailey falou na New Year's Eve Party lá do Sailor, ele falou que o Trump falou para ele que tem muito Bitcoin. E que ele não queria dizer quanto ele tinha, mas que ele tinha muito Bitcoin em ele. Eu acho que o Trump é um cara inteligente, tem várias discordâncias ideológicas nele, mas é um cara inteligente. Assim, nenhum país, ao meu ver, vai colocar de forma pesada no seu balanço Ethereum. Talvez um país minúsculo, mas tipo um país grande, porque tem um problema é enorme no burro, Ethereum. né? Talvez o É que tem Brasil. que ser burro. Não é apolítico. Esse é o problema das outras criptomoedas. Elas têm dono, elas têm um roadmap. Então, o Bitcoin é o único que é um ativo apolítico. É por isso que é, né? Ou que nem ouro. As outras não são. Então, se ninguém. Tá, eles até podem comprar um pouco, mas colocar pesadamente apostar no Ethereum como sendo o futuro comparado a Bitcoin, acho muito improvável. Seria assim, um erro de shitcoiner total. E mesmo que ele não entenda, ele está bem assessorado. Tem pessoas que entendem ao redor. Por exemplo, o Bob Kennedy é informação pública. O Brian Estes, que fez o documentário God Bless Bitcoin, saiu o podcast dele aqui. Eu entrevistei ele e soltei semana passada. Estou fazendo a conta na minha cabeça porque a gente está gravando no dia 21. Eu entrevistei ele no dia 20, o dele vai sair dia 27, esse aqui no dia 3. Mas ele falou, isso é informação pública, que o Bob Kennedy tem 90% do patrimônio dele em BTC. Aí tem o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, também é um pró-Bitcoin. Então eu acho que cedo ou tarde é inevitável que eles entendam. Isso aqui tem o potencial de fazer o meu governo ser extremamente popular e tirar as pessoas da miséria e melhorar
a questão da dívida, que é o principal problema que a gente tem, e isso aqui é só uma shitcoin que eu posso enriquecer rapidinho, mas não tem potencial de porra nenhuma. O Eric Trump, nesse discurso em Riga, onde é que era, não lembro. Foi Mas, em enfim, Abu Dhabi. Abu Dhabi, esse de Abu Dhabi, eu vi o discurso dele, cara, tu ouve falando, é um Bitcoiner. Ele fala, nós da família Trump entendemos Bitcoin porque nós tivemos contas bloqueadas, nós sofremos perseguição judicial e a gente entendeu o poder de um dinheiro que é incensurável. O Bitcoin é lindo demais, né? Porque a gente tá vendo. Eu falo que o Lula, o nosso painho, é o melhor head de marketing do Bitcoin da história da humanidade. E quanto mais merda ele faz, mais gente vem bater aqui na minha porta falando assim: me ajuda, pelo amor de Deus. E os caras conseguiram reeleger um presidente que eles passaram 4 anos escorraçando, tentando botar na cadeia, e só fizeram ele voltar com sangue nos olhos e agora entendendo o Bitcoin, que é a bala de prata. É muito lindo isso. Que loucura, eu gostei do otimismo de vocês. Eu não tava com esse otimismo assim com o Trump. Como dizem os caras nos fóruns aqui de MicroStrategy, you are not bullish enough. Exatamente. Pô, que legal. Cara, assim, e aí entra um outro poder, né? Que é o negócio da MicroStrategy. E a MicroStrategy e os copycats que vão se espalhar ao redor do mundo, né? Cara, eles estão imprimindo dinheiro para comprar Bitcoin. A MicroStrategy, no caso, ela oferece a dívida, mas os caras que estão comprando a dívida deles estão imprimindo dinheiro usando de colateral, título, usando dívida para gerar mais dívida para comprar o ativo mais finito da face da Terra. O único ativo finito. A gente já volta na MicroStrategy, mas vou pegar esse ponto que você falou de imprimir dinheiro para comprar Bitcoin e vou levar de volta para o Estado-nação. Você acha que se o Trump resolver seguir o playbook do Saylor e começar a vender ouro, desovar o ouro, quebrar os países, comprar Bitcoin, vai começar uma corrida, uma forma institucionalizada de países para acumular Bitcoin? Quanto tempo vocês acham que leva para o primeiro país que falar assim, cara, em vez de eu ficar vendendo ouro, tá dando muito trabalho, é muito limitado, foda-se, eu vou ligar a impressora no modo turbo e vou comprar mais Bitcoin mais rápido? Eu acho que autocracias podem fazer isso antes e não falar para ninguém, né? Então acho que isso vai acontecer. Fala, o negócio do não falar para ninguém, talvez... Se o Trump entendeu mesmo o Bitcoin, ele tá fazendo exatamente a estratégia correta, né? Porque ele tá parecendo um completo retardado que não entende nada de Bitcoin, assim, porque essas meme coins, mas digamos que ele entende. Porque o Trump, ele joga, como o Fux falou no início aqui da conversa, né? O Trump joga, que eu chamo a estratégia do Jack Sparrow, né? Do Piratas do Caribe. Porque o Jack Sparrow do Piratas do Caribe tem uma hora que os antagonistas dele se perguntam: mas ele tá planejando isso ou ele vai improvisando? Porque ninguém sabe direito. Ninguém sabe. O Trump é Jack Sparrow total, assim. E daí, cara, na teoria dos jogos, se ele entende o Bitcoin, ele tá preparando algo, ele tá fazendo a estratégia certa, ele tá dissimulando, assim, porque no momento que ele anunciar isso, ele tem que anunciar com uma cartada muito grande, né, muito rápida, assim, tipo, a primeira compra vai ter que ser muito rápida, ele poder pegar num preço baixo, porque no momento que ele anuncia esse negócio, o negócio dá um pump absurdo, né. Mas tem um poder que é, se ele faz muito rápido, ele põe os títulos da dívida americana em problema. Exato. Então existe, eu acho que ele tem que... A jogada mais certa seria inicialmente mais comedida, entendeu? Talvez, ou pelo menos, o que fizesse o de 1 milhão, mas tipo, se ele se atira assim, ó, cara, tudo fora Bitcoin é shitcoin, tem que vender tudo. Cara, isso aí seria um hectabombe financeira global, tá ligado? Então não seria bom nem para os Estados Unidos, nem para o mundo, a meu ver. Uma adoção tão rápida, até, enfim, o pessoal não tá nem pronto, né? Nem o Bitcoin tá pronto para receber 8 bilhões de pessoas. Nem eu tô pronto, porque eu não tenho Bitcoin suficiente, então segura aí. Como é que vem de mãe, hein? Alguém sabe? Se vocês têm 2 rins, vocês não estão bullish o suficiente. E, pessoal, vamos falar então um pouco sobre... Ok, a gente já definiu aí esse cenário da FOMO das nações, dessa teoria dos jogos, mas vamos falar de geopolítica. Acho que o Trump, como a gente falou, foi perseguido, escorraçado por 4 horas, voltou, eu acho, com muito mais sangue nos olhos. Vocês acreditam que isso, de certa forma, vai impactar o Brasil? Porque agora o Elon Musk está na Casa Branca, ele tem essa treta pública com o nosso amigo careca. Não falo nomes para a gente não ser pego no algoritmo e o canal derrubado e eu preso. Mas você acha que pode acontecer alguma coisa e eu atingir meta do TSE ser desativado em 2026? O quê?
pode mudar alguma coisa aqui? E se mudar, vocês acham que tem alguma liderança capaz de fazer alguma coisa de útil nesse país? Ou não dá para esperar nada de bom nos próximos anos, décadas? Vai lá, Júlio. Cara, eu tô morando fora do Brasil, mas é um assunto que a gente tem acompanhado bastante por causa do Tapa ali. Os meus clientes são todos do Brasil, então eu passo o dia todo tendo conexão, e a minha família tá aí também, com o Brasil. Mas eu não sei se vai vir alguma coisa imponderável, assim, porque várias coisas acontecem imponderáveis no Brasil, assim, que a gente não consegue prever, né? E não só no Brasil, o mundo tá assim também, né? O Trump tinha várias coisas que ocorreram nos últimos anos nos Estados Unidos também que era bastante imponderável. A invasão da Rússia na Ucrânia, poucas pessoas previram isso, entendeu? Poucas pessoas estavam imaginando que aquilo poderia acontecer. Então, eu tô respondendo, tirando o meu da reta completamente, assim, mas esses próximos 2 anos não, 1 ano e meio, né, a eleição presidencial do Brasil, pode dar muita coisa muito fora da casinha, assim, né? Tu para pra pensar, a última eleição do Brasil, que foi a de 22, foi a única eleição, pelo menos da minha vida adulta, porque as outras duas anteriores teve uma mudança brusca muito rápida no decorrer da eleição. A última foi a única que foi assim, ok, a gente sabia quem eram os candidatos até o fim, porque lá morreu o cara do avião, né? A outra lá, ninguém sabia se era Lula ou Haddad, porque foi até ali o último fim. Tudo é muito imponderável na política brasileira. A última foi a única, assim, ok. Todo mundo sabia que era o Lula e o Bolsonaro, e foi Lula e Bolsonaro até o fim, Ah, e disputando. 2018 deram a facada do velho também, né? Do Bolsonaro. 2018 Teve teve só esse isso, detalhe. exato, exato. Teve a facada e teve o Lula e Haddad, né? Aquela Sim. foi muito louca, aquela eleição, né? E a anterior teve o avião que caiu, então, assim, pô, cara, é muito louco no Brasil. Então, nesses 1 ano e pouco, a certeza que eu teria para dizer é que o cenário vai mudar muito, entendeu? Não é esse cenário que a gente está vendo. Não é Lula e um indicado do Bolsonaro, entendeu? Vai ser alguma coisa diferente disso, mas o que eles estão aprontando não faz. Vocês enxergam alguma liderança que poderia preencher esse lugar de uma direita competente que defenda a liberdade? Porque eu não consigo enxergar ninguém com, tipo, sei lá, eu fiquei muito Milei brasileiro decepcionado. seria Um um Milei Milei brasileiro, brasileiro? exatamente. Ou um Bukele brasileiro, que jogue fora das quatro linhas. Vocês perguntaram na caixinha no Instagram esses dias aí como fazer o Brasil dar certo. Eu falei, tem que ter alguém que mande as quatro linhas pra casa do caralho e resolva o que tem que resolver, que nem o Bukele. Mas o Isso eu acho Bukele que eu diz que está discordo. dentro das 4 linhas, né? O Bukele diz que está O dentro Bukele das disse que quatro está linhas. dentro das quadras. Mas eu discordo disso. Acho Ele que diz. Ele diz que está dentro das 4 linhas. Eu não conheço a lei A gente do expande orçamento. um pouco as quatro linhas até um limite, assim, para poder fazer as coisas Vamos jogar na acontecerem. arquibancada. É. é, Não, mas eu não sei se no Brasil isso seria uma solução. é, Não sei. a minha tese, na verdade, eu acho que está cada vez mais claro. Eu acho que a esquerda é minoritária no Brasil. Ela Sim. só levou, o Lula só foi eleito porque eles conseguiram, graças também à incompetência de comunicação do próprio Bolsonaro e um monte de erros que ele cometeu. Tipo, todo mundo sabe o que o Lula é e o que ele fez no mensalão no Brasil. Eu não vou citar aqui, eu tenho que parar de falar o que ele é mesmo, né? Mas ele é um descondenado da justiça pela justiça ser o que é no Brasil. Todo mundo sabe o que ele já fez no país. Todo mundo, até o esquerdista mais ferrenho ele sabe. E aí, Uhum. por que o pessoal todo... pessoal todo não. Por que a esquerda, obviamente, foi pro lado dele, mas, tipo, por que ele levou a eleição? Teve envolvimento do TSE? Teve. Mas a maioria votou nele. E aí, por quê? Porque A o pessoal... maioria da população brasileira votou no Lula? Sim. A Acredito maioria que sim. dos votantes votaram nele. Eu não sei se eu Isso. acredito nisso não, mas eu não vou entrar nesse mérito. Exato. A gente não tem como saber essa aí. Pode realmente não ter, mas eu tendo a acreditar que sim, acho que tem muita gente que votou, e aí que entra a questão. Por que votaram? Porque conseguiram colocar a pecha no Bolsonaro de que ele era um genocida. Né? Para tu combater a figura de um cara que, enfim, foi condenado pela justiça por vários crimes, o que tu tem que botar do outro lado? Tem que botar alguém que é pior. Então, tu conseguiram aqui botar o termo genocida e falar que era genocídio que o Bolsonaro estava fazendo. E daí o centro, porque o Nordeste, por exemplo, sim votou majoritariamente no Lula, só que sim. na prática menos do que na eleição anterior. Sim. Menos, foi bem menos. A virada de chave foi nos centros urbanos, que nem Porto Alegre, onde uma diferença do centro votou mais no Lula do que tinha votado na outra eleição.
E é por causa justamente da culpa por associação. Não quero nada a ver com o Bolsonaro. Olha o que foi a pandemia. E não foi só no Brasil, né? Muitos presidentes que estavam no comando na pandemia tiveram um revés político, né? É o ônus de ser governo. E daí, então, olhando para 2026, cara, assim, eu acho que quem é direita colocar, se essa, mesmo o Zema, eu gosto do Zema, acho que é um cara bom, acho que tem outros, tem o Tarcísio, que eu acho que não vai agora, talvez, eu nunca acompanhei mais a fundo, mas é direitoso, né? O Ratinho Júnior, esses caras aqui mais do Sul. Assim, quem for e virar o cara opositor ao Lula, a direita inteira, a partir de alguém despontar nas pesquisas um pouco mais para frente, a direita deve se aglutinar à volta dessa pessoa, e esse cara vai ter um segundo turno contra o Lula. E daí vai depender muito de quem é. Se for família Bolsonaro, de novo, acho complicado. Agora, se for o Zema, vai ser complicado do Lula bater nele, entendeu? Então, esse é o grande problema do Zema, é que ele é desconhecido. O Brasil inteiro não conhece ele. Só que daí volta assim, se o cara conseguir grudar a marca dele, sou de direita e sou contra esse governo, quem tiver lá vai ganhar muito voto. Vai ganhar muito voto. Porque o centro não tem muito Mas precisa do Bolsonaro como cabo eleitoral, né? Tem que ser. O Bolsonaro não pode estar brigando com o cara, porque senão, se o Bolsonaro estiver brigando com ele, cara, ele vai botar o dele, né? E daí vai ficar dois disputando, mas no segundo turno, se houver segundo turno, vai haver uma aglutinação pro segundo. Agora, o Milei é que a gente não tem. Esse aí não tem. O Milei, olha só, história da humanidade, quantos Mileis houveram? Não. Então, assim, é difícil. E a outra coisa interessante é que tu precisa do ambiente de ideias muito diferente para tu ter um Milei com repercussão, porque gente defendendo as pautas do Milei tem uns montes aí no Brasil já. Só que a relevância política delas é minúscula. Sim. E é porque o brasileiro está muito mais imerso nas ideias estatistas e na defesa do status quo, porque não estava numa situação tão crítica quanto não sentiu dor o suficiente ainda, né? Não, e daí tem o surfar os meios da época, surfar a mídia da época, né? Tipo, pega o Bolsonaro que surfou a mídia da época dele em 2018. Ele surfou o WhatsApp, ele conseguiu dominar aquilo que acontecia, o WhatsApp e Facebook, né? O Milei surfou uma mídia que tem na Argentina que no Brasil já não é mais, entendeu? Que é a TV. O Milei surfou muito isso. Ele era o economista excêntrico que ia nos programas de futebol, que na Argentina ainda é muito forte, no Brasil já não é mais. Ninguém mais assiste mesa redonda de futebol no Brasil. Se botar se assiste um monte, porque é um monte que tem no Brasil hoje, então não tem a grande mesa redonda que todo mundo assiste, entendeu? Então o cara já não consegue, não tem como replicar aquele case Milei pelos meios que ele fez. Ok, tem que ver os meios da nossa época. Talvez existem outros meios. E dois exemplos claros, e para os dois lados, que estão falando muito, é o Nicolas e o namorado da Tabata lá, né? Que é tão famoso que eu não sei o nome, mas é o namorado da Tabata. Que os dois surfam muito bem o TikTok, né? E vídeos curtos, né? Que é o meio da nossa época. Eles estão chegando. O Nicolas ainda falta 10 anos para ele poder ser elegível, né? Então acho que só para a eleição próxima. De 34, eleição de 34, né? Não é nem na outra ainda, na de 34, só que ele poderia ser eleito. E mas até 2034 dá para o Brasil quebrar umas 3 vezes. Dá para quebrar bastante. Dá para cair muito avião, dá para fazer muita coisa. Dá para surgir um Milei mais radical aqui, porque o pessoal vai estar desesperado caçando pombo para sobreviver. Mas assim, um Bukele não surge, entendeu? Um Bukele é típico de país pequeno, assim, daquela mídia que existia para ser um país grande, tinha que ser aquela mídia da década de 60, que daí conseguiria chegar a um regime autoritário forte para um país grande como foi Brasil e Argentina, que tiveram regimes fortes, assim. Hoje, num país grande, eu acho que não tem mais mídia que sustente isso, entendeu? É muito difícil surgir um cara dessa forma. O Brasil, a minha tese, aonde eu sempre segui errar as perguntas, aonde o Brasil começou a dar errado, eu sou um anti-dia do fico, né? Eu sempre digo, o Brasil começou a dar errado no dia do fico, porque se o Brasil tivesse quebrado em várias partezinhas lá e o Dom Pedro I tivesse caído fora, seria talvez hoje teriam os países sul-americanos de língua portuguesa muito merda, mas teriam uns muito bons também, que daí poderia competir entre si, ali como ocorre na América Espanhola, que tem uns países muito merda e tem uns países muito bons, né? Então, mais uma vez, descentralização sendo a solução. Descentralização. Então, assim, o Brasil começou a dar errado lá no dia do fico, mas ok, o Dom Pedro I tinha os motivos dele fazer aquilo e era pro interesse dele. Mas, voltando para a eleição de 22 ali que vocês falaram, não sei se foi roubado, não foi roubado, eu também não faço a mínima ideia, ninguém nunca vai conseguir comprovar isso. Eu só acho que foi por causa da fala do Dirceu.
Não, Nós pode vamos ser, tomar não, o poder e não tem nada a ver com ganhar a eleição. mas Pra não que foi, falar isso se exato, mas não se foi. vai ganhar a eleição? Mas uma coisa que foi roubado para mim é claro, a justiça eleitoral pendeu para um lado, entendeu? A justiça eleitoral claramente pendeu para um lado. Isso aqui, sei lá, se vierem me processar aqui, eu tenho várias provas para dizer que a justiça eleitoral pendeu para um lado claramente. Eles estavam querendo que o Lula ganhasse, entendeu? Para tirar o super genocida Hitler que chegou na face da Terra, entendeu? Então, foi pendida. Então, a Constituição do Brasil, ao meu ver, não vale mais, ela não existe mais. A Constituição do Brasil parou de existir há alguns anos, talvez. Ela até existiu na década de 90, início dos anos 2000, mas hoje ninguém mais respeita aquilo. Tá na cabeça daqueles 11 caras lá, a Constituição é a cabeça daqueles 11 caras e os interesses escusos que talvez eles possam ter. Estou dizendo que talvez eles possam ter, não estou dizendo que eles tenham, mas talvez eles possam ter interesses escusos porque são seres humanos com muito poder. Seres humanos com muito poder tendem a ter interesses escusos por causa das leis dos incentivos. Então, assim, o Brasil não tem Constituição. Talvez um sentido de solução para o Brasil é rever uma Constituição. Mas, assim, como que faz isso nesse caos? O Brasil, por ser grande, por causa do porcaria do Dom Pedro I, entendeu? Virou esse engronha ingovernável. Eu não sei se tem solução, entendeu? Não tem, porque é muito grande, cara. A gente não tem conexão. O cara que é de São Paulo não tem conexão com o cara do Acre, são duas pessoas que são sem conexão, cara. O Brasil é muito grande, fizeram esse negócio grande que não tem como ir para frente, entendeu? Eu acho que é melhor quem tá nos ouvindo aqui, bitcoinheiro, libertário, cuidar da sua vida, cuidar da sua comunidade, Salvação individual. Compre Bitcoin e vai embora se azedar. Exato, cuidem da sua família, assim, porque o Brasil se preocupar com isso é mais para tu fazer cenários, assim, mais para cenários de posicionamento. Como eu sou empresário que tem empresa no Brasil, eu preciso entender o que está acontecendo na política, mas assim, ação, assim, tipo, que nem a gente entrevista, dá para dizer que a gente é até amigo do Marcel, do Gilson, eu tiro o chapéu para eles que estão metendo a mão naquele esgoto lá todo dia, entendeu? Porque cara, é um esgoto lá, uma coisa terrível lá, para quê? Sabe assim, eles conseguem avançar um centímetro assim e os caras vão lá e vão de patrolada do outro lado, sabe? É terrível, cara, terrível. Eu tenho um resquício do meu otimismo desde a época que a gente começou o Tapa, eu falava, enfim, e eu sou testemunha, eu acompanho política desde os anos 2000. Eu vi a mudança de ares que houve no Brasil. O Brasil dos anos 2000, dos anos 90, ser esquerdista em todos os seus níveis era norma. Era norma. Não existia alternativa, tanto que todo mundo considerava o PSDB de direita. E eu vi a mudança de ares. O Brasil melhorou em termos de ideias muito. Só que a questão é que a degradação institucional está muito rápida, especialmente nos últimos anos. Deu uma acelerada enorme com a reeleição do Lula. E aí que entra a questão, ao meu ver, que é qual é a velocidade que está mais forte? É a velocidade da mudança cultural que está acontecendo, continua, e cada dia que o Lula faz alguma coisa, ela acelera mais. E, por outro lado, se isso vai bastar para impedir a degradação completa de venezuelizar. Não, e são duas coisas bem interessantes que tu trouxe para a mesa. Uma é a sociedade brasileira, assim, existem bolhas sensacionais hoje em dia, assim, sensacionais. Eu vejo pelos meus clientes que eu tenho no Brasil. Cara, são caras de outro nível, assim. É muito bom fazer negócio com eles. Porque são caras que entendem de liberdade, caras que estão fazendo negócio, achando oportunidade, que o Brasil tem muita oportunidade. Muito, muito. Como é um mato a ser aberto, então tem muita coisa para se fazer dentro do Brasil. É tudo muito ruim, o nível é muito baixo, então quem bota a cabeça para fora d'água tem muito que tirar valor e conseguir agregar valor. Você não precisa, não é rocket science, né? Você olha o que está sendo feito em países mais desenvolvidos e replica aqui dentro das limitações do Exato, tem muita coisa bacana acontecendo e tem esses clusters surgindo, essas bolhas de pessoas, de sociedades e grupos muito bom de fazer negócio e coisas favoráveis. E dentro do ambiente de ideias que eu e o Fux a gente participa aqui há mais de 10 anos, eu participei bastante em Brasília, o Fux participa muito em Porto Alegre, é um grupo pujante. Então, assim, existe a sociedade brasileira, talvez no seu percentil mais alto esteja melhor. Claro que eu não estou tendo contato com o percentil mais baixo, que dizem que a coisa tem se degradado muito. As pessoas mais pobres estão cada vez com menos moral ainda, porque elas não têm acesso a nada moralizante para elas. Então, isso é terrível também pro lado delas. E o analfabetismo funcional, as pessoas não têm mais condição de se expressar e de interpretar o texto simples, tá ficando disfuncional mesmo, não tem... Daí assim,
Isso da sociedade, sem falar do Estado, né? Sem falar somente da sociedade brasileira. Mas o Estado em si, a institucionalização desse Estado, se essas lideranças vão ser capazes de conduzir, porque um Estado, um arranjo estatal é sempre feito por poucas pessoas, né? Todas as histórias que for ver de fundadores é sempre um percentual ali no pentelhésimo, ali, né? No último nível ali, de pouquíssimas pessoas que fazem, 50 pessoas, 60 pessoas que fazem aquilo, né? Não sei se a elite que está surgindo no Brasil vai ter força de levar esses 200 milhões, massa gigantesca de terra que é o Brasil, para algum lugar melhor, entendeu? Esse é o meu medo. O Brasil é grande demais. O Brasil é muito grande, entendeu? Isso é o que me preocupa no Brasil, com a mídia atual que nós temos. Talvez surja alguma mídia capaz de conectar o cara do Acre com o cara do Rio de Janeiro, entendeu? Eu não sei se tem como isso, mas me parece que não. Isso a rede social já está fazendo isso, cara. Talvez, mas pro lado do mal também eles fazem isso, entendeu? Isso é que é o ruim, entendeu? A elite faz isso, mas os caras que são ruins conseguem destruir tudo, entendeu? Bota um tigrinho e bota essa pessoa dependente pro resto da vida, entendeu? É complicado, assim. Sei lá, mas assim, a salvação é local ali, na tua comunidade, com as tuas pessoas que tu gosta, entendeu? Embora a salvação seja individual, tu não vai ir sozinho, entendeu? Tu vai levar as pessoas que tu gosta Lógico. contigo. Eu sempre falo aqui, e já trouxe algumas pessoas para falar de teoria das bandeiras também. Eu acho que o Bitcoin é o primeiro passo. Se você não tem dinheiro inconfiscável, você tem um dinheiro que uma canetada podem tomar de você num país comunista, você é um escravo, você não tem muito o que fazer, não tem perspectiva de nada. Então você tem que acumular o máximo de Bitcoin possível, ficar o mínimo dependente do Estado possível e aí tem várias outras coisas que você precisa fazer depois de acumular cada vez mais bitcoins. Você sair do CLT, você deixar de trabalhar num lugar em que você tem que tomar injeção, senão você não pode trabalhar, você sair da grande cidade quando faltar comida, você ter um pedaço de terra para plantar sua comida, ou você ter dinheiro suficiente e um plano de uma rota de fuga para ir para outro país, ter uma segunda cidadania e por aí vai. Então acho que esse checklist de soberania é muito importante. Cuidar da sua saúde para tu não depender de nem só de sistema público, mas depender de próprio sistema privado que pode estar impossibilitado no momento que tu precisa. Então é melhor cuidar da tua saúde, né? Cuidar do teu corpo, cuidar ter meios de se defender fisicamente nessa porra aqui que é violento pra caramba. Então tem muita coisa que as pessoas precisam fazer para ser cada vez menos suscetíveis a um colapso das instituições e do Estado brasileiro. Mas quanto mais dinheiro a pessoa tem em formato de satoshis, mais sedutor fica a ideia de meter o pé para Guarulhos e nunca mais voltar. Meu drama, eu gosto, apesar de todos os problemas brasileiros, eu gosto de morar no Brasil. Já morei no exterior 2 vezes e eu tenho um prazer de morar no Brasil. Eu gosto de tudo que eu tenho aqui à volta, amigos, sabe? Eu gosto de morar em Porto Alegre. Enfim, tem várias coisas. Eu não tenho vontade de ir embora. Agora, eu, com esse checklist da soberania, eu tô fazendo. Segunda cidadania, tô me preparando, né? Porque Sim, claro. o problema é tu não ter o backup. Isso é a cagada. Até tu fala com algumas pessoas que nem passaporte tem, né, cara? Nem passaporte a pessoa tem, entendeu? Pra tu poder subir num avião, tu precisa de um passaporte. Bem ou mal, todas as outras coisas são secundárias, mas o que mais incomoda no Brasil, todo mundo que já cuidou desse checklist, é o fato de você tá em Porto Alegre. Aí você vai sair, alguém mete a arma na sua cabeça ou da sua esposa para roubar um celular. E isso é foda, porque não é nem o Estado tem a incompetência do Estado, a ineficiência de um Estado brasileiro que sempre foi ineficiente. Prova disso foi a pandemia, no Canadá, na Austrália estava muito pior. Mas aqui é a coerção que vem da iniciativa privada, são os dois caras de uma moto. Isso que é enlouquecedor. E aí o Estado não deixa você se defender. Então, se tivesse porte de arma liberado no Brasil, isso aqui, tipo, o resto a gente lida, sabe? Você tem Bitcoin, você tem suas armas, sua munição, foda-se todo o resto. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, mas tem lugares que são piores do que outros no Brasil, né? Sim. Então isso afeta de onde é que tu está morando. Porto Alegre claro, é uma cidade violenta. Só que comparado, por exemplo, mesmo em assaltos, assim, tipo São Paulo, é 10 vezes mais, né? Sim, tem vários lugares do interior também que você tem uma qualidade de vida absurda. Aqui no interior de São Paulo tem alguns polos, tipo Indaiatuba, Valinhos, tem criminalidade baixíssima. Então você consegue criar suas bolhas e viver tranquilo nas suas bolhas tendo dinheiro. Sim, de tem fato. que ter dinheiro, essa é a questão.
Pessoal, mais alguma coisa? Acho que a gente tocou todos os pontos aqui da minha pauta, e aí eu queria saber, deixem uns links aí, o que que as pessoas podem fazer para seguir o trabalho de vocês, aonde encontra, contem para mim. Muito bom. Obrigado novamente, Bernardo. Tava bem legal o papo. Obrigado a vocês. Meu é o @PCFux, tô no Instagram, Twitter, e o Tapa da Mãe Invisível. Qual é o arroba do Tapa no Insta, Júlio? É Tapa da Mãe É Invisível? Tapa da Mão Invisível no Insta. No, É no Twitter que é no menor, né? Twitter que é TD Mão Invisível. Porque o Isso Twitter é aí. menor ali. Acompanhe nosso trabalho lá, tem mais de 330 episódios, falamos de Bitcoin, economia, sociedade, enfim, tudo isso e mais um pouco. Nosso site dá para fazer um filtro por temas, então tem conteúdo a full, são mais de 6 anos já produzindo conteúdo, estamos indo para o 7º ano. Então, Exatamente. é isso aí. O meu arroba Júlio Santos Lib, Twitter e Instagram também. E valeu aí, Bernardo. Foi um baita papo, cara. Papo legal. Show de Legal. bola. Quando quiserem voltar, quiser atualizar a gente sobre Private Law Society ou qualquer outro tema, é só avisar a casa de vocês, fechou? Beleza. Fechou. Valeu aí, cara. Avisa Obrigado. quando sair que a gente vai divulgar Combinado. na nossa base. Pessoal, para quem assistiu até o final, lembre de se inscrever, dar o like, compartilhar com mais gente para ajudar o canal. Tem muita gente que assiste e a maioria dos views são de não assinantes, então faça a sua parte para a gente continuar crescendo o canal. Show de bola, até a próxima, um abraço. Abraço. Abraço.